Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 141, Investimentos 2. De volta ao contingente, o capitão da Força Especial estava ocupado fazendo perguntas sobre um garoto chamado Vince, que frequentava a academia. Só para descobrir que ninguém com esse nome era aluno da academia. Mas ele simplesmente não conseguia aceitar isso. Ele tinha certeza de que tinha visto o garoto vestindo o uniforme da academia, mas como era um uniforme normal usado por quase 1000 alunos, não havia como encontrar o garoto que estavam procurando. Ela descobriu nossos planos e o eliminou, ou realmente fomos enganados por um pirralho idiota? Escarlate estava mais irritada do que o normal. Eles pensaram que usando o garoto, conseguiriam encontrar uma maneira de se livrar do diretor, mas agora o garoto havia desaparecido confortavelmente, como se nunca tivesse existido. Não importa o quanto pensassem, chegaram a uma conclusão. O diretor deve ter desconfiado e apagado o garoto, não só dos registros da academia, mas da face da terra por completo. Acho que não. O capitão murmurou enquanto os outros o observavam atentamente. O garoto nunca aceitou o nosso acordo, então ele não tinha motivo para ficar bisbilhotando. Sei que parece um pouco estranho, mas é possível que o garoto nunca tenha frequentado a academia. Além disso, o fato de não conseguirmos encontrar nada sobre ele me faz pensar que talvez ele fosse mesmo um espião. Ele continuou. Aqueles desgraçados sabem que ninguém mexe com os alunos da academia e de alguma forma, conseguiram falsificar um uniforme para poderem circular livremente pelo contingente sem nenhuma consequência. Ninguém queria admitir, mas o que James disse de fato fazia algum sentido. No entanto, isso não significava que James não tivesse deixado sua imaginação correr solta. Não havia como a resistência ousar fazer tal movimento. Pelo menos, normalmente seria esse o caso. Mas como eles vêm sendo repelidos de forma bastante agressiva, é bem possível que a resistência estivesse tramando alguma escapada perigosa. Não importa se o garoto era um espião ou se o diretor se livrou dele. A única coisa que importa é que estamos de volta à estaca zero. Escarlate suspirou. O Enigma não ficaria nada feliz com esse desenvolvimento. James assentiu e deu uma tragada no charuto. Acho que teremos que abandonar a brincadeira de esconde-esconde e seguir um caminho mais direto. Sequestrar algumas crianças e ameaçar aquela diretora vadia deve resolver. Mas tome cuidado para não sequestrar ninguém da alta nobreza. Aqueles pirralhos teriam birras como recém-nascidos. Enquanto isso endeja. Ao entrar no hospital, Ashton ficou um pouco confuso. Seth havia mencionado que este hospital era um dos mais baratos da cidade, mas parecia um pouco mais sem graça do que aquele em que ele havia sido internado. Vamos nos concentrar no que estou fazendo aqui e ir andando. Tenho algumas ligações para fazer quando terminar aqui. Ashton pensou consigo mesmo enquanto Seth fazia as perguntas necessárias na recepção. Talvez eu devesse fazer as ligações agora enquanto espero. Sim, ele está aqui. Seth informou Ashton. Ele não corre perigo algum, então acho que podemos encontrá-lo. Ótimo, vamos então. Eles levaram pouco tempo para chegar ao quarto onde Virgil estava preso, graças a Seth, que usou sua influência da guarda real para fazer o médico-chefe escoltá-los pessoalmente. Assim que entraram no quarto, Virgil ficou surpreso. A princípio, ele pensou que estavam ali para puni-lo ou algo assim, já que fora ele quem acidentalmente acordara o gorila. Mas quando René e Fai os receberam, ele soube que não era o caso. Não sabíamos que você viria aqui, senão teríamos preparado algo. Fai imediatamente deixou seu assento para Ashton, curvando-se diante dele. Relaxe e pare de se curvar, por favor. Não sou da realeza e não pretendo me tornar um. Ashton ficou um pouco perturbado e irritado após receber esse tipo de tratamento de estranhos. Sou apenas um aventureiro que queria dar uma olhada em um companheiro de equipe ferido. Além disso, vocês esqueceram disso. Ele então entregou a cada um deles a sua parte da recompensa. Ao ver o dinheiro, os três ficaram de olhos arregalados. A guilda tinha suas próprias regras e regulamentos em relação ao fracasso em completar uma missão, e como os três haviam saído antes da missão ser concluída, não receberam uma única unidade azul. Na verdade, estavam pagando do próprio bolso o tratamento de Virgil. Além disso, como suspeitavam que por terem colocado em perigo a vida de pessoas próximas ao rei, enfrentariam algum tipo de punição. Em vez disso, estavam recebendo dinheiro? Será que aquele garoto estava louco ou algo assim? Por que Virgil conseguiu murmurar, mas Ashton o interrompeu? 2 motivos, na verdade 3. Ashton disse enquanto ativava a habilidade Influência, só para garantir que seu plano não saísse pela culatra. Primeiro, você matou sua cota de Monclins. Segundo, vocês foram os que descobriram o gorila e terceiro, vocês merecem o dinheiro. Simples. Você está usando a habilidade Influência em 3 alvos. Devido à baixa inteligência dos alvos, a habilidade foi bem sucedida. Os alvos sentem um calor enigmático por você. Seu relacionamento melhorou. A hostilidade contra você diminuiu. Pontos de relacionamento atuais, 30-100. A classificação mudou. Neutro vai para amigável? Quando você coloca desse jeito. Fai murmurou enquanto olhava para seus companheiros de equipe. Acho que deve ficar tudo bem, certo? Acho que sim. Obrigada do fundo dos nossos corações. René se curvou diante dele, revelando seu coração. Sem fundo, sua bondade não tem limites. Eu não sei o que dizer. Virgil sorriu em seu estado de fraqueza. Se você precisar de ajuda, é só nos chamar e estaremos lá. Na verdade, era para isso que eu estava aqui. Ashton sorriu como um caçador que encontrou sua presa. Vocês três gostariam de se juntar a mim? Capítulo 142, Investimentos 3. Ashton saiu do hospital com um sorriso radiante no rosto, enquanto Seth tinha uma expressão confusa. Se Ashton estivesse procurando companheiros de equipe, poderia facilmente ter conseguido companheiros muito melhores.
Caramba, até os aventureiros de nível ouro teriam agarrado a oportunidade de criar algum tipo de conexão com ele, considerando sua origem. No entanto, ele escolheu ir atrás do Zé Ninguém que o havia metido em encrenca com o gorila em primeiro lugar. O que Ashton estava pensando não fazia sentido para Seth, e ele expressou suas opiniões para Ashton. É exatamente esse o ponto, respondeu Ashton com seu sorriso sempre abundante. Contanto que faça sentido para mim, não precisa fazer sentido para mais ninguém. Embora Seth ainda estivesse um pouco nervoso com a decisão de Ashton, ele sabia que não poderia fazer nada para persuadir aquele garoto estranho. Então, ele abandonou o assunto completamente. Ashton ficou feliz por Seth não ter insistido no assunto. Mesmo que tivesse feito isso, Ashton já tinha a permissão de Jonathan para formar sua própria equipe, independente de qualquer interferência real. Quanto ao motivo pelo qual ele estava convidando ninguém para se juntar a ele não era nada complexo. Ashton só queria ter certeza de que as pessoas que ele recrutasse não tivessem nada a ver com a realeza ou a nobreza, com exceção de Seth. E, em segundo lugar, eles tinham que sentir que deviam algo a Ashton, o que despertaria neles um senso de lealdade. Até então, todos que ele havia recrutado tinham ambas ou uma dessas características. Virgil e sua equipe estavam em dívida com ele por salvar suas vidas, além de cuidar de suas contas hospitalares. Já o caso do mestre Biter também era o mesmo, pois Ashton lhe dava o dinheiro que ele precisava por qualquer motivo. Então finalmente chegou Seth, a quem Ashton estava chantageando parcialmente para se submeter. Mas Seth também nutria um resquício de gratidão por ele, pois não só o salvara, mas também seus entes queridos, de uma morte horrível. Dito isso, a equipe estava indo muito bem. Todos já haviam desbloqueado suas classes, e 3 deles até tinham classes raras. Por 3, Ashton se referia a ele mesmo, ao mestre Isca e ao Seth. Enquanto Virgil e seu grupo só conseguiram colocar as mãos em classes básicas ou comuns, o mestre Biter recebeu a classe criacionista, enquanto Seth tinha a classe paladino. Após atingir o nível 15, Ashton usou detecção novamente em Seth e só então descobriu a classe do Cavaleiro Real. No entanto, mesmo com o nível 15, Ashton só conseguiu obter informações básicas sobre o Cavaleiro e nada sobre seus atributos ou habilidades. Vamos voltar por hoje. Assim que Virgil se recuperar, faremos missões com maior dificuldade. Até lá, faremos missões comuns para que eu possa subir de nível. Ashton explicou seu plano enquanto voltavam para o bangalô que Jonathan lhe dera como recompensa por aceitar seu pedido. Jonathan gostaria que Ashton permanecesse dentro do castelo com o resto dos cavaleiros, mas decidiu não fazê-lo, pois sua filha mimada poderia ter um ataque de raiva. Além disso, esse arranjo funcionou perfeitamente com Ashton, já que ele gostava de ter liberdade mais do que qualquer outra coisa. Mas havia o problema de que ele não podia arriscar matar ninguém em Deja para usar como fonte de alimento. O risco era muito alto. Felizmente, ele não precisava se preocupar em se alimentar, pois, enquanto pudesse continuar visitando as masmorras, teria um suprimento infinito de alimentos para seus genes. Assim que Seth se certificou de que Ashton havia chegado em segurança à sua residência, guardada por soldados regulares do Império, ele imediatamente retornou para casa. Mas as surpresas de Ashton ainda não haviam terminado. Assim que entrou em sua nova casa, foi recebido por 2 rostos familiares. Duncan e Daniela, o que vocês estão fazendo aqui? Ashton não tinha visto nenhuma delas depois do que aconteceu na arena da academia, então ficou um pouco surpreso. Mas não o suficiente para perder a compostura, afinal, elas eram suas escravas e não pertenciam mais à patroa. Permita-me ajudá-lo. Ashton ouviu uma voz desconhecida quando, no momento seguinte, um homem de pele clara saiu das sombras e o cumprimentou com um sorriso. Ashton olhou brevemente para o homem. Com 1,83 metros de altura, o homem tinha uma estranha sensação de suspeita. Seus cabelos castanhos, na altura dos cotovelos, estavam presos em um rabo de cavalo, enquanto seu rosto redondo estava coberto por uma barba rala e irregular, embora aparentasse ter quase 40 anos. Mas o que mais chamou a atenção de Ashton foi a marca que o homem tinha na palma da mão. Era a marca da escravidão. No entanto, este homem era anteriormente um humano. Assim como ele. Quem é você? O mensageiro, do nosso mestre em comum. O homem sibilou. A amante. Nossa, parece que você não é tão tolo quanto me fizeram acreditar. Indo direto ao ponto. Ashton não queria prolongar a conversa desnecessariamente, pois ainda tinha uma coisa para resolver. Nada demais. Fui instruído a lembrá-lo do seu verdadeiro propósito aqui. O homem respondeu. Além disso, a professora lhe parabeniza por receber sua primeira classe e gostaria de saber sobre. Eu entendi a mensagem, agora saia. Ashton calmamente, mas com firmeza, deixou claro seu ponto de vista e passou por ele, mas ao fazê-lo, o homem o agarrou pelo ombro. Ashton não gostou do contato forçado e revidou da mesma forma, agarrando a mão do homem e jogando-o para fora da casa pela porta principal. Olha, estou muito cansado e extremamente irritado. Até as menores coisas podem causar um ataque, então tome cuidado. Ashton respirou fundo para se acalmar. Quanto à minha resposta, diga à patroa que se ela quiser conversar, tem um dispositivo comigo e também que seria sensato se ela não mandasse ninguém me ameaçar. Ele continuou, porque da próxima vez que um dos mensageiros dela cruzar a linha, eles serão capazes de cruzar qualquer coisa que não seja a ponte para a vida após a morte. Agora sumam antes que eu mude de ideia. Capítulo 143. Investimentos 4. O homem não esperava ser humilhado daquela forma, considerando que permaneceu ali em silêncio, sem dizer uma palavra.
Provavelmente porque ficou surpreso com a explosão repentina de Ashton, ou assim Ashton pensou. Mas assim que ele se virou para ir embora, o homem o atacou com sua transformação desajeitada em lobisomem. Ashton não sabia por que o homem estava sendo tão agressivo com ele, mas francamente já estava farto dele e respondeu na mesma moeda. Assim que o homem chegou ao alcance, Ashton pulou sobre ele, agarrou-o pelas pernas e começou a balançá-lo como se estivesse brincando com uma boneca de tamanho humano antes de jogá-lo para fora novamente. Fique abaixado como o cachorro que você é, Ashton avisou o homem, mas ele não se importou e tentou se levantar novamente. Você não consegue entender a situação, não é? Mais uma vez investiu contra Ashton, mas foi rapidamente repelido antes mesmo que ele chegasse à porta. No entanto, Ashton não foi o único a fazer isso. Foi um dos guardas que Jonathan havia designado para proteger a propriedade e Ashton. Vocês certamente demoraram para chegar aqui. Ashton balançou a cabeça e começou a caminhar de volta para dentro, esperançosamente pela última vez. Mas ele foi interrompido novamente. Desta vez pelo guarda que havia chutado o homem. O que o senhor quer que façamos com ele? Perguntou o soldado loiro com a voz mais educada possível. Faça o que quiser, eu não dou a mínima para ele. Mas ele deve poder contar à patroa o que eu lhe disse. Você vai se arrepender de ter tocado em mim, seu vira-lata imundo. Rugiu o homem furioso enquanto éramos arrastados para longe. É claro. Por que não? Se eu sou um vira-lata, então o que você é? Um maricas. Ashton dispensou-o com um gesto e finalmente conseguiu um pouco de paz. Parece que você ficou mais forte, mestre. Duncan curvou-se respeitosamente para ele. Daniela queria seguir os passos do marido, mas sua barriga enorme a impedia. Mesmo assim, ela tentava se curvar cada vez mais, pois não queria irritar Ashton. Afinal, ela ainda se lembrava do que ele fez com Duncan em um acesso de raiva. Você não precisa fazer isso. Não seria bom para o seu bebê. Ashton deu de ombros. O que vocês estão fazendo aqui, afinal? Espera, não precisa responder. Acho que já sei. Ela mandou vocês me espionar, não foi? Duncan assentiu hesitantemente antes de responder. Mas garanto que não temos intenção de seguir os desejos dela. Afinal, você é o único mestre a quem servimos. Eu sei. Deve haver bastante espaço para vocês dois aqui. Sintam-se à vontade e sintam-se à vontade para tratar a casa como se fosse de vocês. Não vou jantar, então não se incomodem em chegar perto do meu quarto. Só isso. Como quiser, mestre. Estamos a apenas um telefonema de distância, caso precise de alguma coisa. Ashton assentiu e subiu as escadas, mas houve um pequeno problema. Alguém sabe onde fica meu quarto? Uma vez dentro de seu luxuoso quarto, Ashton rapidamente fez uma ligação para o mestre Baiter, pois era a única maneira de Ashton conseguir contatá-lo. Alô? Uma forte voz masculina ecoou do outro lado. Baiter? Houve um momento de silêncio seguido por uma série de ruídos curtos, porém altos. Alguns instantes depois, Ashton ouviu a voz novamente. Sim, sou eu. Com quem estou falando? Sou eu, o Vince. Só queria saber como você está. É você. Eu também ia te ligar, mas não tinha seu contato então. Haha. Se você vai mentir, pelo menos tente parecer sincero. Ashton balançou a cabeça antes de continuar a conversa. Espero que você tenha resolvido que precisava do dinheiro? Sim, minha esposa está bem graças à sua generosidade. E não se preocupe com o dinheiro. Eu os devolverei assim que eu. Baiter talvez quisesse conversar um pouco mais, mas Ashton não poderia estar menos interessado em receber seu dinheiro. Ele só estava interessado em ter o criacionista ao seu lado. Ou pelo menos suas habilidades. Não precisa. Era o dinheiro que você merecia. Mas eu esperava que você fosse gentil o suficiente para me fazer um favor e ganhar mais dinheiro. Ashton então apresentou suas condições. Assim que terminou, o mestre Baiter ficou em silêncio, mas Ashton sabia que ele estava considerando a oferta de lutar ao seu lado. Mal tinha se passado 1 minuto, mas para Ashton pareceram horas. Receio que terei que recusar a oferta. Baiter murmurou baixinho. Não me entenda mal, normalmente eu teria agarrado a oportunidade, mas preciso cuidar da minha esposa. Ela precisa ser cuidada 24 horas por dia, o que não poderei fazer se estiver ocupado lutando contra criaturas noturnas. É só isso? O que? Eu perguntei se é isso? Ashton reiterou suas palavras, porque se for, então você não precisa se preocupar. Eu tenho escravo, quero dizer, criados que podem cuidar dela. Além disso, os hospitais na capital são muito melhores, então sua esposa também poderia receber um tratamento melhor. Quando você coloca dessa forma, tudo bem. Não vejo motivo para recusar. Baiter riu. Então, quando você me quer lá, chefe? Em alguns dias? Tudo bem, te vejo lá e mais uma vez, obrigado, Vince. Ashton. Esse é meu nome verdadeiro. Esse é um nome bem nobre. Pode me chamar de Baiter, porque por mais estranho que pareça, esse é meu nome verdadeiro. Depois de trocar mais algumas palavras, Ashton desligou a ligação. Finalmente, todos os seus investimentos estavam em andamento. A equipe que ele queria formar com Zés Ninguéms finalmente estava se formando. Embora houvesse espaço para mais alguns membros, por enquanto, Ashton estava satisfeito com tudo que tinha. Então, vamos provar o sangue do 7? Pensou Ashton. Mas antes disso, preciso varrer esta sala. Jonathan é um homem cauteloso. Não me surpreenderia se ele tivesse instalado algum dispositivo de vigilância aqui. Capítulo 144. A fúria da senhora e um novo baronete na cidade. No dia seguinte, ele fez o quê? A professora se esforçava para não explodir, mas depois de ouvir o que Lakin lhe disse, foi muito difícil não se deixar levar pela raiva. Ela havia enviado Lakin para parabenizar Ashton por ter conseguido sua primeira classe, mas, segundo Lakin, Ashton imediatamente começou a repreendê-lo. Em suas palavras, ele aceitou todos os insultos que Ashton lhe lançou, mas quando começou a desrespeitá-la, ele atacou Ashton e, como resultado, foi proibido de entrar na capital novamente. Obviamente, tudo o que ele disse era mentira.
A amante já o havia avisado para não provocar Ashton, mas Lakin pretendia exibir seu valor derrotando seu precioso peão. Ele fez exatamente o que a amante lhe disse para não fazer, mas não podia contar isso a ela, então decidiu que era melhor manipular a história a seu favor. Ele me repreendeu? A senhora perguntou a Lakin em tom sério. Ele, que nunca me atacou, não importa o que eu fizesse com ele, me repreendeu? Sim, senhora. Você realmente espera que eu acredite nisso? Eu só falo. Antes que Lakin pudesse terminar a frase, a senhora estalou os dedos e no instante seguinte, ele estava no chão, murchando de dor. Agarrava-se desesperadamente à coleira que a senhora o forçara a usar antes do encontro. Embora não parecesse nada extraordinário, era um dispositivo de contenção em todos os sentidos da palavra. Depois que Donovan e Dish a traíram, ela foi forçada a enxergar o que havia de errado em seus caminhos e imediatamente decidiu corrigi-los para que ninguém pudesse traí-la novamente. A coleira era um dispositivo eletrocutante que a dona podia controlar com gestos. Como a coleira que Lakin usava era apenas o primeiro protótipo, a dona decidiu testá-la em primeira mão. Eu queria que Ashton tivesse a honra de ser testado, ela murmurou enquanto Lakin gritava de dor, mas já que ele foi tirado de mim antes que eu pudesse usar isso, acho que você deve se sair bem. Afinal, vocês dois são vira-latas. Ela esperava que Lakin respondesse, mas a dor era insuportável para ele fazer qualquer coisa além de gritar. Depois do que pareceu uma eternidade, a senhora estalou os dedos novamente. Embora Lakin estivesse livre da dor, ele ainda sentia dor, mesmo com o corpo completamente dormente. Levante-se. A patroa caminhou até ele e o chutou, e desta vez, diga a verdade. Se não contar, já sabe o que vai acontecer na próxima vez. O rosto de Lakin estava encharcado de lágrimas e suor, mas de alguma forma ele conseguiu se ajoelhar novamente. Ele queria falar, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Parecia que a coleira ainda tinha alguns problemas, mas a dona não se importava nem um pouco com isso. Ela queria saber o que aquele filho da mãe tinha feito para irritar Ashton a ponto de entregar Lakin aos guardas. Lakin continuou tentando explicar, mas a maldita coleira apertava cada vez mais seu pescoço. Logo, o criacionista de baixa patente que trouxe o protótipo da coleira para a patroa examinar percebeu qual era o defeito e informou a patroa. É claro que a patroa ficou um pouco irritada e ordenou que o homem tirasse a coleira de Lakin. Volte e conserte a porra da coleira, ou eu mando alguém consertar o seu departamento inteiro. A professora gritou e a raiva a consumiu completamente. Parece que vamos ter que fazer isso do jeito antigo então. Uma semana se passou desde que Ashton recebeu sua primeira classe. A essa altura, sua equipe finalmente se reuniu em frente ao salão da guilda para embarcar em sua primeira missão. Na última semana, Ashton e Seth não fizeram nada além de concluir missões. Bem, Ashton fazia todo o trabalho, enquanto Seth só intervinha quando as coisas ficavam um pouco opressivas para seu senhor. Foi exatamente quando Jonathan recebeu a boa notícia de que Ashton estava ganhando sua primeira classe. E qual era a classe? Ele só achou por bem recompensar Ashton. Qual era essa recompensa? Digamos que Ashton estava a algumas promoções de ser considerado nobre. Ele não era mais um cidadão comum na Licânia, mas um baronete. Embora o título significasse que seus poderes estavam acima dos cavaleiros comuns, ele tinha apenas um cavaleiro sob seu comando. Era Seth, e por isso o cavaleiro agora se referia a Ashton como senhor. Embora Ashton não gostasse quando ele fazia isso e frequentemente instruísse Seth a chamá-lo pelo nome quando estivessem em uma missão ou algo do tipo. Ignorando toda aquela confusão, Ashton e seus companheiros de equipe entraram no salão da guilda. A maioria das pessoas que estavam perto do quadro azul imediatamente se afastou assim que viu Ashton. Fazia pouco mais de uma semana que o garoto se tornará um aventureiro de nível bronze A, mas agora ele estava apenas na limpeza de masmorras para ser promovido ao nível prata. Uau! Nunca pensei que um dia conseguiria entrar na guilda. Baiter exclamou e imediatamente se ajoelhou e começou a beijar o chão como se fosse um lugar sagrado para ele. Embora Ashton estivesse calmo, o comportamento de Baiter o levou a chutar sua bunda, e foi exatamente isso que Ashton fez. Eu sei que é sua primeira vez numa masmorra, mas controle-se. Virgil imediatamente criticou Baiter ao ver Ashton tomando a iniciativa. Seu nome já é humilhante o suficiente para as garotas. Pelo menos mostre um pouco de decência em suas ações. Ei, o que houve com o mestre Baiter? É um bom nome. Baiter retrucou, batendo os punhos metálicos. Quer um pedaço disso? O que eu fiz? Ashton murmurou e balançou a cabeça. Só Deus sabe a resposta para essa pergunta, meu senhor. Seth deu de ombros. Não se preocupe, eu os colocarei em seus devidos lugares. Até lá, por que não escolhe uma missão? Ashton assentiu e saiu, mas não sem antes dar um tapa na nuca dos dois. Capítulo 145. Isso não vai dar certo. Ashton inicialmente queria voltar à missão de caçar a rainha gorilana, mas havia um problema que ele não conseguia resolver nem com dinheiro nem com influência. Ele não sabia todos os detalhes, mas os requisitos para entrar na missão, relacionados à descoberta do local de reprodução oculto dos Monclins, haviam sido drasticamente alterados. Anteriormente, aventureiros de nível prata podiam participar da missão, mas agora apenas aventureiros de nível ouro e acima tinham permissão para fazê-lo. Ao indagar sobre o assunto, foi-lhe revelado que o esquadrão composto por 10 aventureiros de nível prata foi encontrado morto após uma operação de busca organizada para encontrá-los. A morte deles também não pareceu ser indolor nem rápida. A recepcionista o informou. Desculpe, mas não posso lhe dar mais informações sobre isso, pois você não tem a patente e eu não tenho autoridade. Não se preocupe. Ashton deu um sorriso fraco e voltou para o quadro de avisos. Acho que os gorilas estão fora de cogitação. Acho que não vou mais poder testar minha força de nível 16. Ashton continuou procurando por algo novo, mas nenhuma missão adequada apareceu diante dele. Ele queria continuar subindo de nível como aventureiro, mas aceitar missões de baixo nível não o ajudaria nisso.
Meus genes de vampiro e zumbi estão presos no nível 14. Preciso fazer alguma missão de caça a monstros para fazê-los evoluir. Assim como caçar e consumir continuamente a mesma espécie repetidamente não lhe dava uma quantidade extraordinária de experiência. Consumir monstros do mesmo nível tinha um efeito semelhante. Embora Ashton participasse incansavelmente de missões, a maioria delas o obrigava a caçar monstros de nível baixo. Isso basicamente significava que, apesar de matar dezenas e dezenas de monstros, ele só estava ganhando uma pequena quantidade de experiência. Às vezes, ele tinha que matar mais de 5 monstros de uma vez para obter um aumento de 1% na experiência dos genes de lobisomem. O mesmo acontecia com o resto dos seus genes. Isso deve funcionar. Ele escolheu uma missão e, ao mesmo tempo, recebeu uma ligação de Duncan, e não era algo que Ashton queria ouvir. Enquanto isso, os membros da equipe de Ashton, que se chamavam Zero, estavam tendo uma discussão própria. Sobre como conheceram, era para ser uma conversa para quebrar o gelo, mas os chutes no traseiro de Baiter já tinham acabado com eles. Bem, eu só o vi uma vez antes de hoje, explicou Baiter. Alguém que me ajudou me disse para ir vê-lo por um motivo. Ele me deu a oportunidade de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar no tratamento da minha esposa, então não pude recusar. Você se importaria de me dizer quem era essa pessoa? De repente, Seth ficou intrigado com o passado de Ashton, já que não sabia nada sobre seu novo senhor. É um garoto, Vince. Acho que tem a mesma idade do mestre Ashton. Eles supostamente são bons amigos, e quando o mestre estava procurando alguém para se juntar ao grupo, Vince me recomendou a ele, Baiter explicou a Seth. Intrigante. Eu nunca soube que Lorde tinha amigos tão misteriosos. Naquele momento, viram Ashton vindo em sua direção. Ele deveria informá-lo sobre a missão que havia aceitado, mas, em vez disso, simplesmente compartilhou a informação através dos guardas e ordenou que o seguissem. Vamos para os pântanos? Fai não pôde deixar de se surpreender. Aquele lugar é como um centro para monstros de alto nível. O que vamos fazer lá? Tenho uma pergunta melhor. Por que existe uma missão do pântano disponível para jogadores de nível médio como nós? René interrompeu, mas ambos haviam deixado passar algo que Virgil e Seth não haviam percebido. Não é uma missão, disse Virgil, enquanto batia na cabeça calva. É um pedido de alguém, especificamente do diretor da academia. Ashton mencionou que era um ex-aluno, certo? Talvez seja algo relacionado a isso? Como Baiter não tinha praticamente nenhum conhecimento ou experiência em assuntos de guilda, ele não sabia a diferença entre uma missão e um pedido. Quando perguntou sobre isso, Seth ficou mais do que feliz em esclarecê-lo. Embora as missões sejam abertas a qualquer aventureiro, desde que cumpra certos requisitos mencionados, os pedidos são algo diferente. Basicamente, era uma missão, mas em vez de pedir ajuda à guilda, eles pedem ajuda a determinados aventureiros. Se os aventureiros aceitariam ou não o pedido seria uma questão completamente diferente. Caso os aventureiros que tivessem sido solicitados a aceitar a missão, a guilda receberia 10% da recompensa como compensação por atuar basicamente como intermediário. No entanto, caso os aventureiros não aceitassem o pedido, a guilda teria a liberdade de enviar outra pessoa para completar a missão por eles. Mas parecia que Ashton havia aceitado a missão. Espere, não é nos pântanos, mas em uma cidade perto, Baiter apontou. Eu sei porque é a cidade de onde minha esposa veio. Você tem razão, confirmou Virgil após examinar o mapa com mais atenção. Mas eu tenho uma pergunta. Como um esquisitão como você conseguiu uma esposa? Em vez de ficar irritado com isso, Baiter colocou a mão no ombro de Virgil e sussurrou em seu ouvido. Meu amigo é o maior mistério da minha vida. Enquanto os outros conversavam entre si, Seth estava ocupado lendo mais sobre a missão. A missão não era nada extraordinariamente perigosa, só ele e Ashton já teriam sido suficientes para dar conta de um bando de capangas. No entanto, havia algo mais. Embora estivessem limpando masmorras juntos havia apenas uma semana, Seth sabia que esse tipo de missão não era algo que Ashton normalmente aceitaria. Afinal, ele gostava mais de lutar e matar criaturas noturnas do que de qualquer outra coisa. Mas no momento em que olhou para as recompensas, Seth imediatamente percebeu por que Ashton estava embarcando nessa jornada. Ou pelo menos ele achou que havia uma possibilidade. Recompensas. Equipamento raro de escolha, para até 6 membros. Informações sobre um tópico delicado. Vamos lá, pessoal. Seth os lembrou e eles foram embora, mas enquanto corriam atrás de Ashton, ele pensou em algo. Que assunto tão delicado é esse? Capítulo 146. Isso não vai dar certo. 2. O céu acima deles havia se transformado no tom mais profundo de cinza possível antes de escurecer completamente, enquanto gotas de chuva encharcavam tudo à vista. A área estava cercada por prédios, destruídos sem possibilidade de reparo. Mesmo assim, as pessoas foram forçadas a se abrigar nessas casas e cobrir a cabeça com tudo o que encontravam para que o ácido que caía do céu não lhes causasse muitos danos físicos. Mas isso não foi suficiente para protegê-las indefinidamente. Havia outros ao redor dessas pessoas também, mas eles estavam bem blindados e a chuva não os afetou tanto. Provavelmente porque aqueles com armadura eram lobisomens, enquanto os que estavam escondidos eram meros escravos humanos trazidos para ajudar na construção da nova fortaleza para os soldados permanecerem enquanto se aventuravam, dentro e fora dos pântanos. Embora Ashton estivesse tomado por uma ponta de raiva ao ver os humanos sendo tratados como recursos descartáveis, ele era diferente dos outros lobisomens naquele momento? Afinal, ele também tinha escravos e embora cuidasse bem deles, isso não justificava o fato de que ele os tinha. Droga, esse lugar é horrível, René murmurou e prontamente cobriu o nariz.
Ela não estava sozinha, os outros a seguiram, pois tinham um olfato apurado. Mas Ashton estava bem. Não era a primeira vez que ele era submetido ao cheiro de carne humana em decomposição. Bem, o cheiro teria sido o mesmo se lobisomens tivessem morrido ali, mas, levando em consideração as condições de vida dos humanos, ficaria surpreso se os cadáveres não pertencessem a humanos. Mas antes que pudessem pensar muito sobre o assunto, um oficial militar se aproximou deles para confirmar o propósito da visita. Flores de histeria, hein? Boa sorte para encontrar essa merda aqui, haha. O policial zombou, mas seu olhar presunçoso desapareceu no momento em que viu Seth parado atrás deles. Obviamente o oficial não conhecia Seth, mas só um tolo ou um cego não reconheceria a insígnia gravada em seu peitoral. Assim que o nome Seth foi visto, o tom de sua voz e seu comportamento, tudo mudou. Ele passou de um comportamento arrogante a um guia turístico pessoal. O que você quer dizer com boa sorte? Ashton perguntou ao oficial assim que terminaram de se registrar como recém-chegados nas ruínas da cidade antes conhecida como Cataratas Etéreas. O oficial não estava com vontade de perder tempo com conversas casuais com uma criança e estava prestes a expressar seus pensamentos. Mas Seth imediatamente desembainhou sua espada e a golpeou em direção ao pescoço do oficial, parando apenas 1 milímetro antes de cortar sua cabeça completamente. Cuidado com a língua na frente de Sir Ashton Bismarck, do 113º baronete da Licânia e meu senhor. Este será seu único e exclusivo aviso. Minhas desculpas. O policial imediatamente pediu perdão a Ashton. Apenas responda a pergunta. Ashton suspirou e Seth colocou sua espada de volta no lugar. Senhor, a resposta à sua pergunta está logo ali. O oficial apontou para a chuva torrencial. As flores de histeria são conhecidas por crescerem em campos abertos. Esta cidade em ruínas já foi a principal fonte de flores de histeria cultivadas naturalmente. Ele continuou, mas desde que essas malditas nuvens ácidas cobriram os céus, tudo foi arruinado e este lugar se tornou uma cidade fantasma para criaturas noturnas atacarem e se banquetearem. Mas graças aos esforços de Sua Alteza e seus bravos cavaleiros, conseguimos proteger a cidade alguns anos atrás. Eu me lembro disso. Seth assentiu, embora ainda tivesse o rosto coberto. Ashton sabia que ele estava relembrando o passado. Eu ainda era um aprendiz naquela época, mas lembro que nossos treinadores falavam sobre isso. Foi um banho de sangue. O oficial assentiu silenciosamente. Desde então, nenhuma única flor de histeria cresceu por aqui. Portanto, quando vi aquele pedido absurdo, não pude deixar de rir como se fosse uma brincadeira para enganar alguns, quero dizer, iniciantes inocentes. Ashton teve a sensação de que a pessoa queria chamá-los de idiotas, mas mudou de ideia no último instante. Mesmo assim, Ashton não conseguia tirar as palavras da cabeça. Será que aquela diretora bruxa tinha mesmo pregado uma peça neles? Havia alguma chance de encontrarem a flor histeria ali? No entanto, depois que ele descobriu quem exatamente era a diretora e como ela conhecia seus pais, não ficaria surpreso nem um pouco se ela realmente pregasse uma peça nele. Eu só queria saber que tipo de informação sensível ela queria compartilhar. Ashton cerrou os punhos. Eu esperava que fosse alguma informação sobre meus pais, mas agora, acho que não é bem assim. Não há nenhum lugar onde possamos encontrar essas flores, Fay perguntou educadamente ao oficial, que parecia perdido em seus pensamentos. Pode haver um lugar, mas eu aconselho você a não ir lá. E por que isso? Biter interrompeu enquanto Virgil brincava com seu martelo gigante. É uma masmorra infestada de terríveis criaturas noturnas. Como se já não fosse um desafio grande o suficiente lidar com as feras, suspeitamos que a masmorra possa ser um labirinto. Afinal, quem entrou lá nunca mais saiu. Então é uma caixa de destruição. Seth disse antes de se virar para Ashton. Como devemos proceder? Ashton pensou nisso enquanto olhava ao redor para seus companheiros de equipe. Normalmente, ele os teria levado consigo. Mas depois do que o oficial lhe dissera, ele não queria fazer isso. Não era por alguma razão nobre, como não envolver outros por sua causa. No entanto, Ashton decidiu ir sozinho porque queria se esforçar ao máximo na masmorra. Se as feras fossem realmente tão fortes quanto o oficial dizia, seria um desperdício não prová-las. Sem mencionar que ele queria descarregar sua frustração, em paz. Eu irei sozinho. Capítulo 147. Isso não vai dar certo, 3. Sozinho? Você está louco? René expressou sua desaprovação. Eu sei que você é mais forte do que todos nós, mas você não deveria. Não foi uma sugestão. Aliás, só vou explorar o lugar. Não sou tão idiota a ponto de lutar de frente com todas essas criaturas. Ashton respondeu. Se algum de vocês tiver mais capacidade de reconhecimento, aproxime-se. Eu o deixarei ir sem problemas. Obviamente nenhum deles se apresentou. Ashton já sabia que tinha o maior atributo de furtividade entre os presentes, com exceção de Seth. O nível de Ashton ainda não era suficiente para visualizar seus atributos. Mas o fato de ele não ter se apresentado significava uma de duas coisas. Primeiro, ele realmente não achava que tinha mais pontos de furtividade que Ashton. Segundo, ele sabia que Ashton tinha algo em mente e, portanto, não se opôs. De qualquer forma, era bom para Ashton. Bem, se você está decidido a ir sozinho, leve isso com você. Biter quebrou o silêncio e entregou a Ashton um dispositivo móvel. É um scanner térmico. Pode ser útil para você evitar grandes grupos de monstros dentro da masmorra. Ele também pode enxergar através das paredes. Ashton assentiu e guardou o scanner em seu inventário. Ter um criacionista na equipe já demonstrava seus benefícios.
Seguindo o exemplo de Baiter, todos deram uma ou duas coisas para Ashton. A maioria eram poções para aumentar temporariamente uma variedade de resistências. O único outro item útil que ele conseguiu foi um mapa rudimentar da área em que Ashton estava prestes a se aventurar. O oficial estava um pouco relutante em entregá-lo a Ashton, pois era o último mapa que eles tinham, mas não era como se ele tivesse escolha, principalmente com Seth pairando sobre sua cabeça. Eu os acompanharei até encontrarmos a caverna. Seth proferiu com uma voz firme. Alguém precisaria proteger a entrada, afinal. Faça como quiser. Ashton balançou a cabeça. Ashton sabia que não adiantava discutir com Seth. Afinal, sua vida estava ligada à do seu senhor. Então ele o acompanhou, deixando o resto do grupo para trás. Ao contrário de Deja, não havia portais conectando os arredores das ruínas com a cidade principal, o que era óbvio, considerando que cada portal precisaria de pelo menos uma dúzia de soldados para protegê-lo, já que as forças na cidade estavam com falta de pessoal. Eles só conseguiam proteger um portal que os conectava à capital, e isso era suficiente. No entanto, isso significava que Ashton e Seth tinham que atravessar todo o terreno lamacento sozinhos, o que se provou uma tarefa exaustiva. Sem mencionar que a chuva ácida não era a única coisa com a qual precisavam se precaver. À medida que seguiam o mapa, foram lentamente cercados por uma das camadas de neblina mais espessas que já haviam visto. Estava se provando quase impossível para eles enxergarem qualquer coisa e tinham que depender fortemente do scanner térmico que Baiter dera a Ashton para procurar inimigos. Bem, pelo menos Seth precisava, porque Ashton tinha sua habilidade de percepção, embora não fosse tão preciso. Alguns dos monstros que encontraram eram simplesmente muito bons em se esconder, mas não eram tão fortes assim que os encontraram através dos scanners. Levaram algumas horas para fazer a jornada que normalmente levaria meia hora. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Seth esperava que Ashton mudasse de ideia depois de enfrentar todas as criaturas noturnas que eles tiveram até agora. Infelizmente, suas esperanças estavam fadadas a se desfazer. Eu não te impedi de me acompanhar até agora, então você também não deveria. Te vejo daqui a pouco. Ashton flexionou o pescoço e estava prestes a entrar na masmorra de aparência sinistra quando Seth o impediu novamente. 45 minutos. Seth murmurou. Eu entro de surpresa assim que 45 minutos se passarem. Esse tempo deve ser suficiente para você fazer o reconhecimento que quiser. Você acha que eu vou deixar você me interromper desse jeito? Ashton estava ficando um pouco irritado. Sim, ele sabia que sua segurança era a prioridade de Seth, mas a situação estava saindo do controle. Ele não gostava das interrupções constantes de Seth, mesmo quando ele deixava suas intenções claras. Não se esqueça do que acontecerá quando o rei descobrir a verdade sobre o gorila. Ashton avisou Seth. Se você quer que as coisas continuem como estão, então feche a matraca e fique longe. Um momento depois, Ashton entrou na caverna. A caverna parecia grande o suficiente vista de fora, mas Ashton não imaginava que encontraria uma folhagem tão majestosa lá dentro. Enquanto as árvores e plantas do lado de fora apodreciam devido ao ácido, as plantas dentro da caverna floresciam. Mas a beleza desta floresta escondida também tinha suas cicatrizes. Inúmeros esqueletos estavam espalhados por todo lugar. Alguns pertenciam a humanos, ou pelo menos Ashton presumia que sim, enquanto o restante pertencia a alguma criatura desconhecida com enormes caninos presos ao crânio. Os nutrientes desses cadáveres podem ser a razão pela qual a floresta conseguiu florescer dentro de uma caverna sem nenhuma fonte visível de luz, além dos musgos que estavam presos às árvores e emitiam uma estranha luz roxa. A luz não era forte nem nada, mas Ashton conseguia sentir uma estranha sensação de calor vindo deles. Enquanto Ashton se aprofundava na floresta, sentiu um movimento repentino atrás dele. Virou-se rapidamente e viu marcas de garra subindo por uma das árvores. No instante seguinte, as folhas começaram a farfalhar na densa folhagem. Isso não vai dar certo. Eu já fui encontrado. A missão de reconhecimento foi um fracasso. O que devo fazer? Não tenho escolha a não ser lutar, tenho. Chega de drama por hoje. Ashton sorriu e rapidamente ativou todos os seus genes. Vamos fazer uma sessão de degustação, certo? Capítulo 148 Garras e Chifres 1. As criaturas demoraram a aparecer, mas quando apareceram, foi para mostrar a Ashton que estavam falando sério. Essas criaturas com chifres negros eram muito maiores do que Ashton esperava. Na verdade, depois de observar atentamente seu tamanho gigantesco, Ashton se perguntou se essas criaturas estavam realmente se escondendo na folhagem das árvores ou não. Seus corpos eram cobertos por uma pelagem azul translúcida, exceto pelo chifre que se projetava no meio da testa. É a primeira vez que vejo essas feras, Ashton murmurou para si mesmo e rapidamente tirou as lâminas gêmeas do inventário, o que significa que posso obter novas habilidades. Ele rapidamente usou detecção para saber mais sobre suas fraquezas, apenas para perceber que essas criaturas eram um pouco fracas demais, pois estavam apenas no nível 10. Ainda assim, ele sabia que teria dificuldades ali, considerando que essas criaturas tinham apenas 4 atributos: agilidade, dano, armadura e pontos de vida. Nome: lobos espectrais com chifres. Espécie: lobo gigante. Classe: tanque prowler. Idade: 7 anos. Sexo: feminino. Grau: nível F. Afiliação: nenhuma. Nível: 10. Estatísticas: pontos de vida: 5.000. Dano: 10. Armadura: 60. Furtividade: 0. Resistência: 30. Agilidade: 30. Inteligência: 1. Natureza: Prowlers, 5% de chance de causar 2% de dano adicional após usar uma habilidade. Habilidades: perícias, feitiços. Mordida grave. Visão no escuro. Resistências: ataques elementais, redução de 10% de dano. Fraco contra veneno, recebe 20% mais dano. Imunidade condicional. Ataques físicos, condição oculta. Observação:
Uma espécie derivada dos lobos gigantes comuns que passou por uma fase de mutação secundária por uma razão desconhecida. Devido a quase nenhuma exploração da única caverna que habitam, nenhuma informação além das mostradas está disponível no momento. É aconselhável proceder com cautela e coletar informações suficientes sobre esses monstros. Isso é novo. Ashton pensou consigo mesmo enquanto os lobos o cercavam lentamente. O sistema é mais ou menos tão desinformado quanto eu. Antes que Ashton pudesse terminar de falar, outra notificação surgiu na sua frente. Mas era uma notificação que ele nunca tinha visto antes. Você recebeu uma nova missão. A introdução parece que alguns lobos gigantes sofreram mutação novamente. A incerteza é inimiga do progresso e, portanto, você recebeu a tarefa de amenizar essa incerteza por trás do mistério desses lobos espectrais com chifres. O objetivo, descobrir mais sobre a mutação secreta dos lobos gigantes. Tarefa, caçar 40 lobos fantasmagóricos com chifres e enviar seus chifres e garras como amostras para análise. Progresso, 0, 40 lobos espectrais com chifres mortos. Recompensa 10 pontos de atributos, aumento de 500 pontos de vida, aumento de 200 mana. É missão encomendada por Administrador. Nível de prioridade 2. O anfitrião não pode ignorar a missão, mas pode atrasá-la por 24 horas. Como você sabe as fraquezas e imunidades deles se não sabe nada sobre eles? Ashton zombou. Se quer que eu os mate, é só dizer. Não precisa parecer importante nem nada. O administrador alterou as recompensas da missão acima. Recompensa 5 pontos de atributos, aumento de 250 pontos de vida, aumento de 100 mana. Nota especial do administrador. Você tem ideia de quantas pessoas já enfrentaram essas criaturas e morreram? Todas as informações que você está vendo são cortesia dessas pessoas caídas. Se você não quiser se juntar a eles, recomendo que se concentre em completar a tarefa antes que eu mude as recompensas para algo totalmente inútil. Que diabos, seu mesquinho! Ashton queria saber mais sobre o que quer que fosse essa missão, mas parecia que os lobos fantasmagóricos tinham planos diferentes. Eles se lançaram contra Ashton simultaneamente enquanto ele ainda olhava para a notificação à sua frente. Ashton já estava cercado, não havia para onde correr, mas não era como se ele estivesse tentando fugir em primeiro lugar, principalmente depois de receber a missão de Lucifer. Ele saltou sobre eles usando uma das cabeças do lobo para empurrá-lo ainda mais para cima. Um momento depois ativou o golpe de pedra, a habilidade de baixo nível que havia adquirido após derrotar o gorila. Ashton não tinha muitas expectativas em relação à habilidade e a utilizou por ser a única habilidade de área de efeito que possuía. Além disso, esta era a oportunidade perfeita para ele ver se a habilidade era mesmo útil ou não. No instante seguinte, o solo entre eles se partiu e enormes pedaços de madeira foram cuspidos, atingindo os lobos bem na cabeça. O dano não foi enorme, mas foi o suficiente para deixá-los atordoados por tempo suficiente para que Ashton pudesse colocar a próxima fase de seu plano em ação. Habilidade. Passo foi ativada. Habilidade. Marca do lobo foi ativada. A habilidade de armadura, atrair foi ativada. Assim, Ashton recebeu um aumento de 70% na agilidade e 50% no dano. A situação se inverteu contra os lobisomens. Em vez de Ashton, foram eles que não conseguiram mais escapar de suas garras. No momento seguinte, Ashton cortou todos eles, um após o outro, até que suas lâminas estivessem encharcadas no sangue branco e viscoso dos lobos fantasmagóricos. Mas havia algo um pouco estranho. Ele tinha quase certeza de que havia matado os lobos, mas nem a habilidade e a marca do lobo estava desativando, nem ele recebia experiência por matá-los. Uma condição oculta foi revelada. Imunidade física. Um lobo espectral não receberá nenhum dano físico quando 4 ou mais lobos espectrais estiverem mirando no mesmo alvo. Você está de brincadeira comigo. Ashton gritou a plenos pulmões antes de se virar. O que ele viu em seguida foi ao mesmo tempo alucinante e extremamente frustrante. Todos os seus golpes foram fatais, exatamente como ele imaginara. Mas seus golpes não fizeram nada com eles, pois seus ferimentos cicatrizaram sozinhos. Como Ashton não conhecia nenhum feitiço e só possuía habilidades, todos os seus ataques eram de natureza física. Como resultado, mesmo que seus ataques tivessem matado os lobos, devido à imunidade a danos físicos, eles saíram ilesos. O lado positivo é que pelo menos agora eu sei como esses fracotes conseguiram matar tantos soldados. Ashton balançou a cabeça, decepcionado. Enquanto as criaturas ainda se recuperavam, Ashton revisou mais uma vez as informações que tinha sobre elas. Foi então que percebeu uma coisa, que podia matar os lobos. Ele só precisava fazer mais uma coisa antes de retalhar as criaturas a torto e a direito. Habilidade única, veneno de sangue foi ativada. Capítulo 149, Garras e Chifres 2. Havia uma razão para os lobos serem chamados de espectros. Infelizmente, Ashton descobriu isso da maneira mais difícil. Mas tudo bem. Depois de ler as descrições dos lobos, ele reconheceu a fraqueza deles e estava pronto para explorá-la. Embora os lobos tivessem se curado, eles agora estavam um pouco conscientes da presença de Ashton. Mesmo que seus ferimentos pudessem se curar repetidamente, não era como se não sentissem dor. Enquanto eles circulavam ao redor dele, Ashton cortou as palmas das mãos e encharcou as lâminas com seu sangue. Graças à sua resistência à dor e resistência à hemorragia, ele não sofreria com efeitos colaterais a longo prazo.
O mesmo, porém, não poderia ser dito daqueles pobres lobos fantasmagóricos. Espero que essa habilidade não me decepcione. Ashton murmurou para si mesmo antes de correr em direção ao lobo mais próximo dele. Como o corpo da criatura era translúcido, o trabalho de Ashton ficou ainda mais fácil. Ele conseguia ver mais ou menos os órgãos do corpo e, portanto, sabia exatamente onde esfaquear aqueles desgraçados. Seus corações e cérebros eram os alvos ideais, e com sua agilidade, não era difícil acertar o alvo com seu golpe. Você recebeu 2% de experiência ao ferir gravemente o lobo fantasmagórico com chifres de nível 10, experiência atual, 52%. O lobo com chifres foi infectado com o seu veneno. O veneno causou 10 pontos de vida de dano adicional. Sua sede de sangue está aumentando. Ashton ignorou a notificação que piscava à sua frente e correu para atacar o restante dos lobos espectrais com chifres. Assim como antes, não demorou muito para esfaqueá-los. Uma vez feito isso, tudo o que ele precisava fazer era sentar e relaxar enquanto os lobos lentamente sucumbiam ao veneno que corria em suas veias. Cada um de seus ataques causava cerca de 600 pontos de vida de dano aos lobos por minuto. Não era muito, mas felizmente a habilidade podia ser acumulada inúmeras vezes. O que significava que, quanto mais ele os apunhalava, mais dano eles recebiam por causa do veneno. Uma batalha que normalmente resultaria na morte até mesmo de aventureiros de alto escalão foi encerrada em questão de minutos. Tudo graças à habilidade de detecção de Ashton. Infelizmente, embora os lobos espectrais fossem um grupo difícil de controlar, no fim das contas eles eram apenas monstros de nível 10. Como resultado, a quantidade de experiência que Ashton recebia por matá-los não era suficiente para aumentar os genes de lobisomem. Não é como se eu quisesse elevar o meu lado lobisomem de qualquer maneira. Ashton deu de ombros e começou a trabalhar. Ele precisava coletar os chifres e as garras de 40 lobos diferentes, o que não seria uma tarefa fácil. Não porque os lobos representassem uma ameaça para ele ou algo assim, mas em uma floresta tão vasta e densa, seria difícil procurar os lobos sozinho. Por um momento ele pensou em chamar Seth para ajudar, mas acabou desistindo. Convidá-lo para entrar só causaria mais problemas para Ashton, já que ele não poderia usar livremente sua habilidade Veneno de Sangue. Vou pensar em algo mais tarde, por enquanto preciso me alimentar. Desta vez, Ashton hesitou um pouco antes de consumir a carne dos lobos. Estava toda pegajosa e o sangue viscoso deles também não melhorava a aparência. Coisas que tenho que fazer por vingança. Ashton fechou o nariz e engoliu um pouco da carne junto com o sangue. Um segundo depois, Ashton arregalou os olhos. A carne não parecia nada apetitosa, mas era melhor do que a de qualquer outro monstro ou mutante que ele já havia provado. Até o sangue deles era incrível e tinha um gosto doce. Você recebeu 15% de experiência ao consumir o sangue de uma nova criatura. Você subiu de nível. O limite de experiência foi zerado. Nível atual do vampiro, 15. Você recebeu 6% de experiência ao consumir o sangue de um lobo espectral com chifres de nível 10. Pontos de habilidade de vampiro atuais, 21. Experiência atual, 6%. Depois de analisar seu conjunto de habilidades, você pode escolher uma das seguintes aulas. Erro 2039 ser encontrado. Há apenas uma classe que pode ser atribuída ao usuário, atribuindo automaticamente a classe mencionada ao usuário. Parabéns! Você obteve uma nova classe de vampiro, Mago de Sangue. Você obteve duas habilidades de classe, Névoa de Sangue e Exorcizar. O mesmo erro novamente. Enquanto Ashton dizia isso, sentiu como se suas entranhas estivessem se transformando em líquido. Ele imediatamente vomitou sangue, seu próprio sangue. Tudo o que conseguia ouvir era o chiado e no momento seguinte, percebeu que a parte onde seu sangue havia tocado o chão estava queimada até ficar preta. A grama e o musgo ali estavam queimados como se seu sangue fosse lava. Mas isso era só o começo. A dor no abdômen ainda não havia diminuído quando sua cabeça começou a latejar loucamente. A dor era insuportável. Mesmo com seu nível 8, resistência à dor, era demais. Mal se passou um minuto desde que a dor estranha tomou conta de seu corpo, mas ele mordeu a língua para abafar um pouco os gritos de dor. Depois do que pareceu uma eternidade, a dor finalmente diminuiu o suficiente para que Ashton conseguisse respirar direito sem se coçar. Que diabos, foi isso? Ashton mal conseguiu murmurar antes de cair novamente no chão. A dor podia ter diminuído, mas claramente havia afetado seu físico. Ele se sentia fraco e cansado, mas forte ao mesmo tempo. O que não fazia sentido algum, até que ele notou o aviso do sistema à sua frente. A modificação física foi bem sucedida. Pontos de vida, 4.000. Mana, 750. Dano, 50. Armadura, 35. Furtividade, 35. Resistência, 50. Agilidade, 50. Inteligência, 30. A próxima modificação ocorreria quando o outro gene atingisse o nível 15. A habilidade inata, detecção, foi aprimorada. Agora você pode ver informações detalhadas de seres até o nível 30. Capítulo 150. Habilidades, algumas novas, algumas antigas. 1. Ashton ainda estava um pouco abalado com as melhorias que receberá e, para ser sincero, embora a dor fosse uma parte ridícula do processo, ele se sentia muito mais forte do que antes. Não só se sentia bem, como seu corpo também havia mudado um pouco. Ele havia ficado um pouco maior e novos músculos haviam tomado conta de seu corpo, deixando-o ainda mais musculoso do que antes. A mudança que mais preocupava Ashton era a cor dos seus olhos. Seu olho direito ficava vermelho, como sempre que ele ativava os genes de vampiro. Mas seu olho esquerdo ficou amarelo. Ashton não sabia por que isso aconteceu, mas se ele tivesse que adivinhar seria por causa da melhoria que sua habilidade de detecção recebeu. Só espero que a cor volte ao normal quando eu desligar o resto dos genes. Ashton suspirou enquanto olhava ao redor da floresta.
Embora a floresta estivesse localizada dentro da caverna, era surpreendentemente enorme. Enorme o suficiente para fazer Ashton perder o senso de direção, o que era um pouco problemático. Embora quisesse aprimorar seus genes o máximo possível, ele também queria encontrar a floristeria. Esqueça essa de procurar agulha no palheiro. Encontrar qualquer coisa nesta floresta é quase impossível. Talvez uma das minhas novas habilidades possa ajudar? Ashton abriu rapidamente sua página de estatísticas e começou a testar suas habilidades. Infelizmente, nenhuma das duas habilidades obtidas o ajudou a localizar a flor. Névoa de sangue era uma habilidade ofensiva, enquanto o exorcismo podia ser usada para recuperação. Névoa de sangue era basicamente uma versão evoluída de veneno de sangue. Em vez de revestir suas armas com seu sangue e atacar os inimigos, Ashton agora podia ativar a névoa de sangue para fazer isso. Uma vez ativada, a névoa vazaria de seus ferimentos existentes ou explodiria da palma de suas mãos. Quem inalasse essa névoa seria afetado pelo veneno e sua visão ficaria obstruída. No entanto, havia uma desvantagem. O efeito do veneno seria lento e o alvo teria que inalar a névoa por pelo menos 10 segundos para que o veneno fizesse efeito. Além disso, usar essa habilidade consumiria pontos de vida em vez de mana, com um custo de 2 pontos de vida por segundo. Já exorcizar era uma habilidade que neutralizava os efeitos nocivos de névoa de sangue. Ao matar um alvo, Ashton podia capturar suas almas para se curar ou recuperar sua estamina perdida. Dependendo do nível e grau da alma, Ashton podia recuperar de 50 a 500 pontos de vida por alma consumida. Essas habilidades não vão me ajudar em nada na hora de procurar a flor, Ashton murmurou para si mesmo enquanto rolava a página para baixo. Espere, é isso. Seus olhos começaram a brilhar no momento em que percebeu que havia encontrado a resposta para o seu problema. Se as habilidades de lobisomem e vampiro não o ajudariam, então esta habilidade de zumbi o faria. Vamos tentar, certo? Ashton esfregou as mãos animadamente enquanto caminhava até os lobos espectrais mortos. Habilidade única. Desfile de cadáveres foi ativada. Você ressuscitou 2 lobos espectrais esqueletos. A inteligência do anfitrião não é alta o suficiente para criar mais soldados esqueléticos. Habilidade única. O nível do desfile de cadáveres está muito baixo. Os soldados esqueléticos só obedecerão às ordens do anfitrião por 1h30 antes de se desintegrarem em pó. O anfitrião também pode cancelar a habilidade quando quiser. Enquanto essas palavras passavam diante dos olhos de Ashton, 2 lobos fantasmagóricos mortos trocaram de pele e órgãos antes de se posicionarem diante dele. Ver a pele deles descascar diante de seus olhos o deixou um pouco desconfortável. Bem, para ser sincero, o deixou bastante desconfortável, mas pelo menos ele não precisava mais procurar a flor sozinho. Os níveis deles caíram um pouco, mas não é como se eu os tivesse criado para lutar, então deve ficar tudo bem. Ashton murmurou enquanto olhava as informações. Além disso, eles não conseguem usar a maioria das habilidades. Não vou mentir, eu esperava um pouco mais dessa habilidade, mas acho que quem não tem escolha não pode. Ele fechou a interface e foi recebido por seus servos temporários, mas Ashton não parecia satisfeito com a maneira como eles o olhavam. Aio, pare de me olhar com esses buracos sem olhos, e isso me dá medo. Ashton não esperava que fizessem nada, mas, para sua surpresa, eles abaixaram a cabeça. Era quase como se pudessem entender o que Ashton queria que fizessem. Uau, uau, uau. Vocês malucos conseguem entender o que eu estou dizendo? Os lobos esqueléticos se entreolharam antes de assentir. Ao fazer isso, Ashton pulou e deu um soco no ar. Sua missão tinha ficado muito mais fácil. Agora ele só precisava perguntar aos lobos sobre a flor e eles o guiariam até ela. Simples. No entanto, quando ele fez isso, os esqueletos pareceram um pouco nervosos. Ashton jamais imaginaria que um monte de ossos seria capaz de demonstrar emoções tão vívidas. Afinal, como diabos alguém morto expressaria tais emoções? Bem, esqueça isso. Mais de 50% da população mundial estava oficialmente morta. Sabe, com os vampiros e mortos-vivos andando por aí. Algo errado? Ashton perguntou aos esqueletos, esperando que eles também começassem a falar, mas ficou decepcionado. Tudo bem, se vocês estão com medo de alguma coisa, me mostrem onde posso encontrar as flores e eu cuido do resto. Enquanto isso, a amante chegou ao bangalô de Ashton em Deja, apenas para descobrir que ele nem estava lá. Em vez disso, foi recebida por seguranças hostis que não sabiam o que fazer com ela. Para começar, ela era muito mais forte do que eles, mesmo sem os guarda-costas atrás dela, e além disso, era da realeza, o que tornava impossível para os soldados colocarem as mãos nela. Por favor, evacue o local, Marquesa Mera. O soldado responsável pela segurança do bangalô dirigiu-se à senhora com seu título oficial. O rei nos instruiu explicitamente a permitir a entrada apenas daqueles que têm sua permissão. Depois do último incidente, o soldado quase esperava que Mero derrubasse, mas, para sua surpresa, a senhora assentiu. Entendo. Muito bem, então irei cumprimentar meu pai primeiro. Mas quando eu voltar, é melhor não me mostrar o rosto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 151. Habilidades. Algumas novas, algumas antigas. 2. Ouvi dizer que você queria me conhecer. Jonathan perguntou a Mera no tom mais indiferente. Do que se trata? Você e eu sabemos o porquê, Vossa Alteza, respondeu Mera em um tom similar. Nenhum dos dois estava entusiasmado com a ideia de se conhecerem. Enquanto Mera sentia isso por causa do ódio que sentia por Jonathan, o mesmo não acontecia com Jonathan. Antes ele considerava Mera uma aliada que, se bem ensinada e com recursos suficientes, poderia ajudá-lo em seu plano. Pelo menos era isso que Jonathan tinha em mente para ela. Seu único defeito era não ser puro sangue, caso contrário, Jonathan a teria feito princesa herdeira do reino com prazer. Ele não se importava muito com a linhagem dela, mas aparentemente os ministros e outros membros de alto escalão sim.
Naquela época, Alicânia estava em um estado de caos com o surgimento repentino dos pântanos, e Jonatas não podia se dar ao luxo de perder o precioso apoio de seus ministros. Como resultado, ele foi forçado a se distanciar de Mera, o que ela obviamente não aceitou bem. Lentamente, o rancor dela começou a crescer cada vez mais, enquanto Jonathan se esforçava ao máximo para alcançar algum tipo de estabilidade em seu reino. Ele tinha esperança de que Mera perdoasse seu comportamento negligente, mas quando conseguiu contatá-la, as coisas já haviam piorado. Jonathan, por uma vez, queria ser pai de Mera, mas era tarde demais. A raiva dela contra ele e os nobres havia se tornado grande demais para ele superar. Como resultado, decidiu que era melhor se distanciar dela. No entanto, ele nunca deixou de protegê-la. Mesmo quando o Enigma a considerou uma ameaça em potencial ao reino, ele vetou suas decisões até voltar sua atenção para a conquista de seus sonhos. Daí em diante, ele não poupou um único pensamento nela, até aquele momento. Se você quer o menino, receio que ele não esteja aqui. Se é só isso que você pode deixar. Jonathan a dispensou, mas ela não era como os outros filhos dele, que faziam tudo o que o pai mandava. Deixe-me entrar no bangalô dele. Ela explicou. Ashton não é o único com quem me importo que mora lá. Surpreendente. Desde quando você começou a se importar com os humanos? Ah, por favor, entre nós dois, eu sempre fui a única que se importou mais com os humanos do que você. Mera zombou. Sabe, já que minha mãe é uma de suas conquistas humanas. Tenha muito cuidado com o que você diz sobre a Sheera. Jonathan nunca perdia a calma, pelo menos não a ponto de começar a gritar a plenos pulmões. Que diabos, ninguém jamais o vira daquele jeito, especialmente com a menção de um humano. Sua fúria se manifestou na forma de uma enorme explosão de aura, forte o suficiente para derrubar vários guardas reais. Até Mera achou um pouco difícil ser rejeitada, tudo porque ela mencionou sua mãe humana. Não pensei que você se importasse tanto com ela, principalmente considerando que você nunca a visitou uma única vez quando ela estava à beira da morte. Mera continuou a lhe lançar provocações verbais. Eu não me importo com o passado. Acho que terminamos aqui. Com ou sem permissão, entrarei no prédio e se alguém ousar me impedir, você sabe do que sou capaz. Com essas palavras, Mera deixou o palácio, seguida de perto por seus guarda-costas. Nenhum deles queria ficar para trás e testar a paciência do rei, assim como sua senhora já havia feito. Quando ela desapareceu, todos na sala do tribunal ficaram em silêncio absoluto. Bem, a maioria deles não disse uma palavra, pois estavam com medo do que Jonatas poderia fazer se falassem. De volta à caverna, Seth estava ficando um pouco nervoso. Embora tivesse dito que entraria na caverna por volta dos 45 minutos para ver como Ashton estava, não fez. E agora, mais de 1h30 se passaram e ainda não havia sinal dele. Droga, eu devia ter ido com ele. Seth xingou baixinho enquanto olhava para a entrada da caverna. Eu provavelmente devia entrar agora. Porra, prefiro que o garoto fique bravo comigo do que ser condenado à morte por não conseguir protegê-lo. Seth decidiu-se e marchou bravamente para dentro da caverna. Levou apenas alguns minutos para encontrar a carnificina que Ashton havia deixado para trás. Dizer que seu queixo caiu de choque seria pouco. Ele nunca tinha ouvido falar de criaturas como aquelas, muito menos de matá-las. Encontrar os monstros mortos só o estressava ainda mais. Agora, ele estava preocupado com Ashton. O garoto podia ser habilidoso, mas enfrentar uma espécie sobre a qual ninguém tinha informações era um pouco perturbador. Era problemático até mesmo para ele, que estava prestes a evoluir sua classe. Depois de olhar mais de perto, não acho que essas criaturas sejam extraordinariamente fortes ou algo assim. Seth agachou-se ao lado de um dos cadáveres e começou a examiná-lo. Ele deveria ter conseguido lidar com eles com facilidade. Talvez eu esteja sendo paranoico desnecessariamente. Um lampejo de alívio pôde ser visto em seu rosto. Mas durou pouco, pois no momento seguinte, o cavaleiro se viu cercado por 2 dúzias de lobos fantasmagóricos que haviam chegado ali em busca de seus companheiros de matilha. Quando os lobos viram Seth ao lado de seus irmãos caídos, imediatamente atacaram. Seus números poderiam facilmente subjugar qualquer um. Afinal, sua estratégia de matilha nunca havia falhado antes. Parece que vou poder testar as habilidades deles eu mesmo. Num instante, Seth sacou sua espada e avançou direto na direção dos lobos que se aproximavam. Seus nervos estavam calmos e seu corpo se retesava com a determinação de matar todas aquelas criaturas. Suas mãos se moviam como um raio enquanto ele rapidamente se livrava de todos os lobos, um após o outro. Estranho, eles são pateticamente fracos. Mais fracos até do que as criaturas que encontramos lá fora. Seth murmurou para si mesmo. Eu me pergunto por que aquele guarda da cidade disse que a caverna é perigosa. Tem sido um passeio no parque até agora. Espere um segundo. O que está acontecendo aqui? Os lobos que ele acabará de matar estavam lentamente se recuperando. Não importava se ele havia decepado suas cabeças ou não. Eles simplesmente se regeneravam como se nada tivesse acontecido com eles. Em uma nota positiva, pelo menos eu sei porque este lugar é perigoso. Porra, onde diabos está o Ashton? Capítulo 152. A busca do ceifador. 3 horas depois, Seth não fazia ideia de como essas feras de baixo nível continuavam se curando de seus ataques. Não importava qual habilidade ele usasse, as feras permaneciam ilesas. Ele, por outro lado, estava lentamente começando a ter dificuldade em lutar contra elas. Ele não se lembrava de quanto tempo estivera lutando e fugindo daquelas feras. Mas pelo menos algumas horas deviam ter se passado, pois ele estava lentamente ficando sem fôlego. Seu corpo começara a ficar um pouco pesado, e toda a armadura que usava não tornava a fuga mais fácil. Felizmente, os lobos não eram tão ágeis quanto ele, então ele conseguia se esconder e descansar um pouco de vez em quando. Mas isso não significava que seus problemas seriam resolvidos enquanto ele se escondia. Preciso encontrar a fraqueza deles. Eles devem ter alguma. Todo ser vivo tem.
Seth pensou consigo mesmo enquanto se escondia. Espere um minuto. Todo esse tempo eu tentei me livrar deles como um grupo. Talvez se eu pudesse separá-los. Seth já havia se decidido, mas o que estava tentando fazer não seria fácil. Os lobos pareciam estar grudados uns aos outros. Não literalmente, mas figurativamente. Era quase impossível para qualquer um separar um deles do grupo. Não só isso. Parece que eles compartilham algum tipo de inteligência interligada. Como se tivessem um cérebro, mas vários corpos. Não sei se é possível, mas é a única explicação que tenho para o extraordinário trabalho em equipe deles. Era raro que qualquer tipo de criatura noturna trabalhasse tão bem em equipe. Foi assim que ele chegou a essa explicação. Se o que ele estava pensando fosse verdade, então, em vez de lutar contra esses lobos um após o outro, seria melhor para ele localizar aquele que tem a mente central e fazer algo a respeito. O único problema era que tudo isso era uma teoria. Em vez de haver uma inteligência central, poderia ser simplesmente que as criaturas tivessem um excelente trabalho em equipe. Nesse caso, Seth só acabaria em mais problemas tentando procurar por algo que nem sequer existia. Enquanto ele se perguntava sobre tudo isso, os lobos o encontraram novamente. Assim como antes, Seth decidiu escapar em vez de ficar e lutar contra eles sem um plano adequado. No entanto, desta vez, os lobos vieram preparados. Seth pensou que apenas uma dúzia de lobos o seguiam, mas a realidade era bem diferente. Mais de 100 lobos o cercavam sem que ele percebesse. As coisas não pareciam boas para ele, mas mesmo em seus últimos momentos, ele não conseguia deixar de se perguntar sobre Ashton. Se ele estava passando por momentos tão difíceis ali, seria um milagre se Ashton tivesse sobrevivido metade do tempo que ele. Seth tinha mais ou menos certeza de que Ashton já estava morto, o que significava uma coisa. Ele também estava praticamente morto. Foda-se. Eu devia ter pedido demissão quando tive a oportunidade. Aquele filho da mãe me ferrou de novo. Espera. Será que estou sentindo algum cheiro? Mesmo diante da morte, Seth não pôde deixar de notar um odor peculiar. Parecia o de um vampiro, mas ao mesmo tempo também o de um morto-vivo. Não, havia algo mais ali. Algo familiar. Era Ashton. Ele está sendo atacado por um vampiro morto-vivo ou algo assim? Seth estava em modo de investigação total, apesar dos lobos se aproximando lentamente. Mas esse cheiro, não parece que os cheiros estejam se sobrepondo. É mais como se estivessem vindo da mesma pessoa. A realidade da situação de repente o atingiu. Sua intuição estava certeira. Os cheiros vinham da mesma pessoa, e essa pessoa, por acaso, era ninguém menos que Ashton. Mas ele não estava sozinho. Estava cercado por meia dúzia de esqueletos que pareciam os lobos estranhos que o cercavam. Achei que tinha te dito para não entrar. Ashton murmurou num tom estranhamente assustador. O que eu faço com você agora? Acho que eu deveria te punir. Vê você, o que é você? Seth respondeu histericamente. Você não é um lobisomem. Você é algo mais. Como isso é possível? Como você está vivo? Seth nunca se sentirá tão ameaçado em sua vida, e o mais curioso era que Ashton nunca fizera nada para fazê-lo se sentir assim. Mas a aura que pairava sobre Ashton era hostil a Seth. Naquele momento, ele estava com mais medo de Ashton do que das centenas de lobos ao seu redor. Que diabos, pela primeira vez desde que entrara na caverna, ele sentiu que ia morrer, e não por vontade própria. Não, ele tinha que sair. Tinha que informar o rei sobre Ashton, ou então todos eles estariam condenados. Sou alguém que você nunca deveria ter presenciado. Bem, pensando bem, foi bom que você tenha presenciado. Eu estava ansioso para usar minhas habilidades recém-adquiridas, e você é o candidato perfeito para isso. Ashton disse e se virou antes de ajeitar os brincos pretos estranhos que usava. Matthew. No momento em que Ashton proferiu essas palavras, os lobos esqueléticos também avançaram em direção a Seth. Ao fazerem isso, os lobos espectrais restantes o seguiram e atacaram Seth. Por que você está fazendo isso? Seth gritou a plenos pulmões, mas seus gritos foram abafados pelos gritos de lobos famintos. Eu já te disse, não disse? Estou só testando minhas novas habilidades. Infelizmente, ambas exigem que você morra. Mas não se preocupe, vou me certificar de informar ao rei o quão bravamente você lutou contra esses lobos para me proteger. Seu bastardo louco. Ei, eu já te disse, vou garantir que você seja bem recompensado pelo seu sacrifício. Enquanto você me amaldiçoa, quer que eu diga ao rei que você fugiu e me deixou sozinho? Ashton deu de ombros. E não é como se você fosse morrer para sempre. Vou fazer bom uso de você. Não se preocupe. Argue. Cala a boca. Estou tentando me concentrar. Então, guarde os gritos para depois. Agora preciso verificar minhas estatísticas. Afinal, matar o lobo espectral ancião me deu muitas coisas. Preciso revisá-las algum dia, certo? Enquanto os lobos mordiam Seth implacavelmente, Ashton apenas ficou sentado ali, observando atentamente suas estatísticas, que tiveram um crescimento explosivo depois que ele recebeu sua terceira classe. Nome, Ashton Fenrir. Espécie, zumbi ativo vampiro, ativo lobisomem, ativo humano, falecido. Status, híbrido amaldiçoado. Classe, vingador, classe de lobisomem, mago de sangue, classe de vampiro, necromante, classe de zumbi, novo. Título, desafiador, cervejeiro novato a matador de Monclins, pesquisador, novo. Idade, 16 anos. Gênero, masculino. Nível F, evolução é possível. Chegue ao nível 30 com todas as suas classes para começar o processo evolutivo. Afiliação, lobisomens. Nível de lobisomem, 19, 70%. Nível de vampiro, 17, 65%. Nível zumbi, 18, 22%. Estatísticas, pontos de vida, 5.500, 5.500. Mana, 1950 mais 1.200 devido ao item. Brincos do ceifador, os efeitos serão removidos quando o item for desequipado. Dano, 70. Armadura, 50. Furtividade, 60.
Resistência, 70. Agilidade, 60. Inteligência, 80 mais 30 devido ao item Brincos do Ceifador. Os efeitos serão removidos quando o item for desequipado. Pontos de atribuição não utilizados, 5. Vou me divertir muito com essa classe. Haha. Capítulo 153. A busca do ceifador, 2. Cerca de 4 horas atrás. Ashton seguia cuidadosamente os esqueletos de lobo pela floresta. Não era como se estivesse com medo de enfrentá-los, afinal, havia completado a missão que Lucifer tão graciosamente lhe dera. Só não queria perder mais tempo do que o necessário dentro da caverna. Tenho quase certeza de que há centenas, se não milhares, desses lobos aqui. Mesmo que sejam fracos, seria uma decisão estúpida enfrentá-los todos juntos. Ashton pensou, é melhor entrar e sair daqui furtivamente com a flor. Enquanto Ashton fazia isso, ele se viu forçado a enfrentar outro problema. Os esqueletos frequentemente se confundiam com seus comandos. Ele pedia a um deles para fazer algo, e o outro se apressava para executar a tarefa, pensando que lhe fora pedido para fazer o trabalho. Encontrar uma solução para esse problema foi bem fácil. Ele simplesmente batizou os esqueletos de Cele 1 e Cele 2. Os nomes não eram os mais criativos, mas Ashton não se importava nem um pouco com isso. Depois disso, eles levaram 1 hora para chegar ao destino. Havia um jardim bem no meio da floresta. Um jardim cheio de flores brancas de aparência estranha. Mas não era só isso. Ao redor do jardim, vários esqueletos estavam espalhados, como se fossem algum tipo de peça decorativa para o jardim. Que diabos é essa coisa? Saiu voando da boca de Ashton quando ele viu a criatura gigantesca dormindo no meio do jardim como sua protetora. Era outro lobo fantasmagórico, mas ao mesmo tempo não se parecia em nada com os que Ashton já vira. Para começar, este lobo era pelo menos 5 vezes maior do que o que ele havia enfrentado antes. Além disso, tinha mais chifres do que os outros. Que diabos, eles até cobriam sua espinha para provavelmente lhe dar um pouco mais de proteção. Vocês estavam com medo disso? Ashton perguntou aos esqueletos, e eles assentiram em resposta. Eu entendo por que vocês estariam. Preciso dessas flores, mas a única maneira de conseguir isso é matando a criatura. Mas será que eu tenho alguma chance contra ela? Ao contrário de antes, Ashton não era mais um tolo que julgava qualquer criatura simplesmente com base em seus níveis. Mas com a ajuda do esqueleto, ele poderia envenenar a criatura vezes suficientes para matá-la. Eles podem não ser muito eficazes em combate, mas certamente podem agir como distrações perfeitas. No momento seguinte, Ashton instruiu um dos esqueletos a atacar a si mesmo. Enquanto o esqueleto fazia isso, o esqueleto restante foi instruído a irritar ainda mais o lobo ancião por trás. Era um plano covarde, mas Ashton não teve escolha, já que o veneno de sangue era a única coisa que funcionava contra lobos. Ele seria estúpido se sequer pensasse em usar em vingança nas criaturas imunes a dano físico. Felizmente, ele tinha as habilidades e armas perfeitas para lidar com o lobo espectral ancião à distância. Habilidade única, névoa de sangue foi ativada. Habilidade única, veneno de sangue foi ativada. Um momento depois, Ashton se esfaqueou em vários lugares para deixar o sangue fluir livremente na forma de uma densa névoa marrom avermelhada. Ao mesmo tempo, ajudou a encharcar as flechas da besta com seu sangue. Um forte odor de sangue pairava no ar. Então não foi surpresa que o lobo ancião tivesse acordado de seu sono e não parecesse feliz por seu sono ter sido interrompido. Mas quando tentou procurar aqueles que ousaram perturbá-lo, não conseguiu ver nada através da densa névoa vermelha. Quando a névoa venenosa entrou no sistema respiratório do lobo ancião, Ashton recebeu uma notificação junto com uma nova missão. O ancião lobo espectral foi afetado por veneno. Você recebeu uma nova missão. Introdução, você encontrou o chefe da masmorra. Mate a criatura para receber recompensas lucrativas. Objetivo, conquistar a masmorra. Tarefa, matar o lobo espectral ancião. Progresso, 0, um lobo espectral ancião morto. Recompensa a autoridade sobre a masmorra. Missão encomendada por sistema. Nível de prioridade, 1, o anfitrião não pode ignorar a missão, mas perderá as recompensas para sempre. Bem, eu já estava planejando matar o desgraçado, agora tenho mais um motivo para fazer isso. Ashton murmurou com um sorriso enquanto os lobos avançavam em direção à névoa. Você pode não conseguir ver nada através da névoa, mas eu consigo. No momento seguinte, ele disparou uma série de flechas direto na direção do lobo ancião, que estava ocupado demais perseguindo os esqueletos. Ashton sabia que não conseguiria sustentar a névoa por muito tempo, pois ela consumia rapidamente seus pontos de vida, e como resultado, ele lançou flechas sobre o lobo ancião como uma chuva de granizo. Os esqueletos já eram imunes ao veneno do sangue, então ele não precisava se preocupar em feri-los. Por isso, continuou atirando flecha após flecha, atingindo o lobo repetidamente. Ashton sabia que seu plano estava funcionando, pois, lenta mas constantemente, mais e mais veneno se acumulava dentro do corpo do lobo ancião. Mas havia um problema. À medida que a saúde do lobo ancião diminuía, sua agilidade aumentava tremendamente. Logo ficou evidente que os esqueletos não conseguiriam mais distrair o chefe. A força e a agilidade do ancião eram demais para eles. No entanto, Ashton não se importava. Ele sempre poderia fazer mais esqueletos, mas só teria a chance de matar o chefe da masmorra e ganhar autoridade sobre ela, o que quer que isso significasse. Um momento depois, ambos os esqueletos foram destruídos e o lobo ancião finalmente pôs os olhos em Ashton. Mas a essa altura, o veneno já havia feito efeito e Ashton cancelou a habilidade névoa de sangue. Ele sabia que o lobo ancião estaria em péssimo estado, mas não esperava que fosse completamente soterrado pelas flechas. Que diabos, não havia um centímetro de pele que não tivesse sido ferido pelas flechas. Mesmo assim, a fera deu um passo em sua direção, antes de desabar no chão do jardim. Ainda não estava morto, mas era praticamente morto. A criatura ainda tinha vontade de lutar e viver, mas seu corpo não. Dói, não é?
Ashton se sentiu um babaca ao dizer essas palavras. Deixe-me acabar com esse seu sofrimento. No momento seguinte, ele abriu um buraco no corpo do lobo ancião e arrancou seu coração antes que a fera pudesse fazer qualquer coisa. Eu deveria preparar meus nervos para o que vem a seguir. Ashton murmurou enquanto se lembrava do que aconteceu depois de aumentar o nível de seus genes de vampiro. Aqui vai nada. Capítulo 154. A busca do ceifador. 3. Você matou o ancião lobo espectral? A missão de limpeza da masmorra foi concluída. Você recebeu 50% de experiência ao matar o chefe da masmorra. Você subiu de nível. O limite de experiência foi zerado. Nível atual do lobisomem, 19. Pontos de habilidade atuais de lobisomem, 30. Experiência atual, 70%. Você recebeu 300% de experiência ao consumir a carne de uma criatura única. Você subiu de nível. O limite de experiência foi zerado. Nível atual do zumbi, 18. Você recebeu 12% de experiência ao consumir a carne de um Monkling nível 10. Pontos de habilidade atuais do zumbi, 18. Experiência atual, 22%. Devido ao efeito do título, pesquisador, a experiência recebida foi aumentada em 30%? As mensagens inundaram, mas assim como da última vez, Ashton não conseguia prestar atenção nelas, pois estava muito ocupado lidando com as mudanças em seu corpo. Embora a dor naquele momento não fosse tão pior quanto quando seu físico foi alterado da última vez, ainda era bem forte. Um minuto depois, ele estava de pé novamente e desta vez se sentia feliz. O lobo ancião devia ser uma criatura um tanto singular para lhe dar uma quantidade tão absurda de experiência. Mas Ashton tinha assuntos mais importantes para cuidar primeiro, como sua nova classe. Depois de analisar seu conjunto de habilidades, você pode escolher uma das seguintes aulas. Erro 2039 ser encontrado. Há apenas uma classe que pode ser atribuída ao usuário, atribuindo automaticamente a classe mencionada ao usuário. Parabéns! Você obteve uma nova classe zumbi, necromante. Você obteve duas habilidades de classe, ressuscitar e Valhalla. Ashton não verificou imediatamente os efeitos dessas duas habilidades. Em vez disso, esperou para fazê-lo depois. Primeiro, ele queria receber as recompensas por matar o lobo ancião e coletar a flor antes de deixar a caverna para sempre. Ele não perdeu tempo e coletou um buquê de flores de histeria de lá. Mas, enquanto fazia isso, encontrou algo estranho. Viu um baú lacrado bem onde o lobo ancião estivera dormindo antes. Um tesouro secreto, ou é uma armadilha? Ashton nunca soube o que esses baús poderiam conter. Além disso, sua experiência anterior com a abertura de baús não foi boa, então ele estava um pouco relutante em abri-los. Mas não verificar o baú também poderia ser um grande erro. Foda-se Yola até o fim. Ashton abriu o baú com um chute e ao fazê-lo, uma rajada de vento frio passou por ele, gelando seus ossos. A princípio, parecia que alguém estava sugando sua alma, mas no instante seguinte a sensação se transformou em uma agradável e reconfortante sensação. Encontre-me. Uma voz sibilou: complete o círculo e encontre-me. Que diabos foi isso? Ashton olhou ao redor freneticamente, mas não havia nada. Apenas o baú, esqueletos, flores e um chefe de masmorra morto. Juro que ouvi alguma coisa. Talvez eu esteja cansado e ouvindo besteira. Tem que ser isso. Tanto faz, vamos ver o que tem dentro do baú. Ashton esperava encontrar algumas armas ou equipamentos dentro do enorme baú. Mas, para sua decepção, havia apenas um par de brincos dentro de um baú que poderia conter pelo menos meia dúzia de conjuntos de armaduras. Minha decepção é imensurável e meu dia está arruinado. Ashton suspirou antes de pegar os brincos, mas no momento em que os tirou do baú, outra notificação apareceu na sua frente. Você recebeu uma nova missão. A Jornada do Ceifador. Introdução, você encontrou um artefato que estava perdido há séculos. Mas tudo sobre o artefato, desde sua origem até seu último dono, está envolto em mistérios. O objetivo, aprender mais sobre o conjunto do ceifador. E tarefa, encontre todas as peças do conjunto do ceifador. Progresso, 1/10 peças encontradas. Recompensa, desconhecido. Missão encomendada por desconhecido. Nível de prioridade, 5. O anfitrião não pode ignorar a missão, mas não há limite de tempo para a missão. Missão do ceifador, um nome bem chamativo se me permite dizer. Ashton coçou a nuca. Vamos ver o que ele pode fazer, certo? Item, brincos do ceifador. Tipo, equipamento de armadura, aprimoramento de estatísticas. Defesa mágica, 500-600 pontos de vida por golpe. Bônus de estatísticas. Armadura, mais 10% enquanto equipado para uso. Mana, mais 300% enquanto equipado para uso, até um máximo de 10.000. Pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto forem encontrados. Inteligência, mais 200% enquanto equipado para uso, até um máximo de 100. Pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto são encontrados. Raridade, item lendário. Descrição. Um equipamento lendário de origem desconhecida. No entanto, mais informações sobre o equipamento poderão ser encontradas quando mais peças do conjunto forem reunidas. Só pode ser equipado por um morto-vivo de nível alto ou um necromante. A arma foi encantada e imbuída de habilidades e efeitos únicos. Efeitos. Protege o portador de efeitos negativos como veneno, hemorragia, atordoamento e paralisia. Reduz drasticamente a quantidade de inteligência e mana necessárias para lançar magias relacionadas à classe necromante. Reduz a inteligência necessária para ressuscitar ou criar soldados mortos-vivos em 60%. Os soldados esqueletos criados não sofrem mais com o enfraquecimento resultante da ressurreição. Em vez disso, serem transformados em soldados esqueletos aumentam suas estatísticas e níveis. Ashton ficou ali em silêncio, lendo os mesmos parágrafos repetidamente. Ele não conseguia acreditar que sua sorte não era péssima. Que diabos, ele era o cara mais sortudo do planeta. Ele não apenas recebeu a classe necessária para usar os brincos, mas também recebeu um equipamento lendário junto com eles.
Tem alguma estatística secreta de sorte também? Porque se tiver, então deve ser mais de 9.000 no meu caso. Depois de um longo tempo, Ashton se sentiu genuinamente feliz, como se estivesse nas nuvens. Mas no momento seguinte algo estranho aconteceu. Havia uma notificação informando que um intruso havia sido detectado em sua masmorra. Embora a notificação declarasse isso da forma mais clara possível, Ashton ficou um pouco confuso. Por que diabos estão me chamando de dono da masmorra? Espera, é isso que o sistema quer dizer com autoridade. Ao se dar conta disso, Ashton, chocado, se transformou em um sorriso sádico. Ele queria testar o efeito dos brincos e também de sua nova classe. Consequentemente, viu aquela como a oportunidade perfeita para testar seus novos talentos. Cara, que azar alguém ter de entrar na caverna neste momento. Ashton suspirou e caminhou em direção à entrada para encontrar seu infeliz sujeito de teste. Capítulo 155 Ressurreição. Ter a autoridade significava essencialmente que a masmorra havia se tornado propriedade de Ashton, o que significava essencialmente que tudo que um dia viveu ou estava vivendo lá agora tinha que obedecer à sua vontade. Essa era a razão pela qual os lobos caçavam continuamente o intruso e não atacavam Ashton mesmo quando ele aparecia na frente deles. Para os lobos, Ashton não era mais um forasteiro, mas sim o líder da matilha. Infelizmente para Seth, os lobos não foram tão clementes com ele. O Cavaleiro Real tentou revidar com todas as suas forças. Mas contra a multidão esmagadora de lobos, havia um limite para o que ele poderia fazer sozinho. Logo os lobos o dominaram, e ele sangrou até a morte devido a centenas de ferimentos sofridos. A visão não era nada bonita. Sua armadura real estava em pedaços, mas ao comando de Ashton, seu corpo estava praticamente intacto. Era necessário que seu corpo fosse preservado de alguma forma para que a necromancia funcionasse nele. Ashton caminhou calmamente em direção ao cavaleiro caído. Ashton não guardava rancor do cavaleiro, mas foi forçado a fazer o que fez. Afinal, Seth descobriu seu segredo, e Ashton não mediria esforços para garantir que seu segredo permanecesse em segredo, mesmo que isso significasse matar soldados inocentes e leais. Se ao menos você tivesse me escutado. Ashton balançou a cabeça antes de se agachar ao lado do cadáver. Talvez eu consiga te ensinar a ser mais obediente desta vez. Habilidade única, ressuscitar foi ativada. O lobisomem de nível 30 foi selecionado como alvo. Atenção, o nível do anfitrião é inferior ao do alvo. A ressurreição tem apenas 33,34% de chance de sucesso. Mesmo que o processo seja bem sucedido, o ser reanimado pode reagir. Você ainda gostaria de continuar? Não pensei que haveria um problema como esse. Na descrição da habilidade, mencionava que haveria algumas restrições, mas Ashton não deu importância a elas. Mas ele nunca imaginou que haveria uma restrição como essa. De que adiantaria ser um necromante se ele não pudesse nem ressuscitar inimigos fortes ou amigos para se tornarem seus aliados? No entanto, pelo lado positivo, havia pelo menos 1/3 de chance de sucesso. Era mais do que suficiente para ele agir. Quanto à questão da atuação do Seth ressuscitado, se ele mantivesse um pouco de sua inteligência, Ashton seria capaz de convencer Seth a obedecê-lo. Caso ele não mantivesse sua inteligência bem, Ashton teria que simplesmente matá-lo novamente e aprender algo com sua experiência. De certa forma, ele ganharia algo independentemente do resultado. Vamos fazer isso. Assim que Ashton disse essas palavras, um círculo mágico azulado surgiu ao redor do cavaleiro caído. Simultaneamente, as feridas ao redor de seu corpo começaram a cicatrizar. A pele escura de Seth escureceu como se ele fosse feito de escuridão. Até mesmo sua armadura quebrada encontrou um jeito de se costurar de volta ao corpo de Seth. A magia mostrava lentamente seu efeito. Seth estava sendo ressuscitado como algo completamente novo. O processo levou cerca de 1 minuto para ser concluído. Quando terminou, cerca de metade do mana de Ashton havia desaparecido. A habilidade ressuscitar não tinha um custo de mana específico. Em vez disso, ela consumia mana com base em 2 fatores. O primeiro era a condição do cadáver. Quanto melhor o estado do cadáver, menos mana a habilidade consumiria. Por fim, a classificação e o nível do ser que Ashton queria ressuscitar. Quanto maior o nível, maior o consumo de mana. Por outro lado, ter um nível mais alto também significava que a chance de sucesso no processo de ressurreição era menor. Ashton assumirá o risco, mas não fazia ideia do que aconteceria. Um instante depois, o Cavaleiro das Trevas se levantou, olhando ansiosamente ao redor, como se não se lembrasse do que acontecerá momentos antes. Ressurreição bem-sucedida. Você ascendeu ao nível 35 como Cavaleiro das Trevas. Agora você pode ver os detalhes dele na aba Invocações do seu sistema. As notificações passaram diante dos olhos de Ashton, mas seus olhos estavam focados no cavaleiro que não parecia mais ser Seth, mas algo completamente diferente. Quem? Eu? O cavaleiro perguntou com sua voz rouca. Em vez de responder, Ashton decidiu rapidamente verificar as estatísticas do cavaleiro. Havia algo que ele queria confirmar primeiro. Nome, espécie, Cavaleiro das Trevas, ativo lobisomem falecido. Status, invocação ressuscitada. Classe, duelista Cavaleiro da Morte. Título, morador do inferno de volta dos mortos. Idade, gênero, masculino. Grau, nível F, evolução é possível. Afiliação, nenhuma. Nível, Cavaleiro das Trevas, 35, 0%. Estatísticas, pontos de vida, 7.000. Dano, 90-110. Armadura, 76.
Furtividade, 69. Resistência, ilimitada. Agilidade, 80. Inteligência, 9. Natureza, justo. Exatamente como eu pensava. Seth está morto e seu cadáver foi simplesmente usado para criar uma nova casca para sua alma inibir. Ashton pensou consigo mesmo, enquanto circulava o Cavaleiro das Trevas. Parece que seus atributos também foram reatribuídos. Eu me recuso a acreditar que sua inteligência era tão baixa quando ele ainda estava vivo. Confuso, preocupado. Por quê? O Cavaleiro mal conseguia expressar seus pensamentos com palavras entrecortadas. Mas Ashton sabia que o Cavaleiro não representava nenhuma ameaça para ele, pelo menos por enquanto. Era melhor agir agora e trazer o Cavaleiro ressuscitado para o seu lado. É bom ter você de volta. 107. Ashton achou que não seria sensato chamar o Cavaleiro pelo seu antigo nome, então inventou um nome novo e sem graça. Achei que tinha perdido meu leal Cavaleiro para sempre. Quem você? Como me conhece? Sam ficou repentinamente intrigado com a aparência de Ashton. No momento em que viu Ashton, sentiu-se atraído por ele. Como se algo quisesse que ele se agarrasse à pessoa à sua frente, para servi-la com todas as suas forças. Mas Sam não conseguia entender nada disso. Relaxe, Sam. Acabei de ressuscitá-lo, levará algum tempo para você se adaptar novamente ao mundo dos vivos. Ashton murmurou com sinceridade. Você é meu soldado, lembra? Meu protetor, que se ofereceu para me servir. Sim, servi-lo, proteger o mestre. Sam imediatamente caiu de joelhos para prestar homenagem ao seu mestre. Jure lealdade ao mestre para sempre. Capítulo 156. Problemas acadêmicos. Enquanto isso, as tensões aumentavam no contingente. Depois do que aconteceu com Ashton, ninguém ousou se opor aos nobres que ainda frequentavam a academia. Os alunos sabiam apenas que Ashton havia sido expulso da academia e estava treinando em outro lugar, o que mais ou menos significava que ele havia partido para sempre. O que eles não sabiam era que ele agora trabalhava como aventureiro e adquiria cada vez mais poderes e habilidades com o passar dos dias. Mas por que Ashton ainda era uma fonte de tensão na academia? A resposta era bem simples. Enquanto Ashton frequentava a academia, todos os nobres, mais ou menos, se concentravam exclusivamente nele. Mas com sua ausência, os valentões tiveram que procurar novos alvos, principalmente aqueles que estavam de olho na recompensa oferecida pela cabeça de Ashton. Sentiam-se como se tivessem sido enganados e perdidos na oportunidade de ganhar muito dinheiro. Esses sentimentos levou à frustração, e com o alvo principal de sua frustração desaparecido, os nobres decidiram encontrar novos brinquedos para brincar. A academia também não tinha escassez de tais brinquedos. Afinal, a população nobre da academia constituía apenas cerca de 20%. O restante dos alunos pertencia às famílias secundárias dos nobres senhores ou eram simplesmente admitidos na academia com base em seus talentos. Essas foram as pessoas que acabaram vítimas do abuso de poder do nobre. Pela primeira vez desde o início do semestre, elas estavam sendo submetidas a inúmeros horrores, que iam de espancamentos casuais a torturas puras. A academia estava lentamente voltando ao inferno que era antes. Só que desta vez não havia ninguém que ousasse se opor aos nobres que faziam o que bem entendiam. Até mesmo os professores muitas vezes faziam vista grossa aos abusos flagrantes que aconteciam ali, porque eles próprios tinham seus próprios problemas para lidar. Enquanto tudo isso acontecia, ninguém tinha visto a diretora. Nem mesmo os professores sabiam o que estava acontecendo com ela, pois um dia ela simplesmente se levantou e foi embora sem dizer uma palavra a ninguém. Eles esperavam que ela retornasse em breve, mas não foi o que aconteceu. Os professores fizeram o possível para não deixar a notícia do seu desaparecimento vazar, mas inevitavelmente falharam. Antes de seu desaparecimento, a diretora era vista frequentemente vagando pelo campus pelo menos uma vez por semana. Mas já fazia cerca de 3 semanas e nenhum dos alunos a vira. Isso levou os alunos a pensar, e logo perceberam, que ela devia ter desaparecido alguns dias após o julgamento. Apesar da relutância dos professores, eles tiveram que inevitavelmente informar as autoridades sobre o desaparecimento dela, mas nada de substancial foi encontrado. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Todos tinham sua própria teoria sobre o que poderia ter acontecido com ela, mas a maioria acreditava que alguém devia ter se livrado dela. Por mais absurda que fosse a ideia de uma das magas mais fortes de Licania desaparecer do nada, não havia outra explicação para isso. De qualquer forma, as investigações continuavam, mas a ausência da diretora só fez os nobres se enfurecerem ainda mais. Ela era a única com poder para impedir ou pelo menos manter o bullying e o tormento sob controle. Mas com sua ausência, o caos se instalou no campus. No entanto, não era como se todos os professores estivessem ignorando o assunto. Alguns professores tinham seu próprio jeito de lidar com os pirralhos nobres, especialmente Kakarov. Como os nobres queriam desesperadamente provar sua superioridade, ele lhes deu a chance de fazê-lo, dando-lhes 10 vezes mais trabalho do que o restante dos alunos. A intenção era punir os infratores, além de dar-lhes menos tempo para fazer praticamente qualquer coisa além de se concentrar no trabalho. Essa forma diplomática de punir os alunos estava dando resultados, então cada vez mais professores a incorporaram em suas aulas. Enquanto alguns professores estavam ocupados cuidando dos assuntos da academia, os demais começaram a procurar o diretor sem muita sorte. No final, eles tiveram que desistir, sem saber o quão longe estavam de encontrá-la sob as garras do enigma. Ele morreu. Baiter gritou em choque. Um cavaleiro real morreu? Como? Por quê? Como? Cala a boca, Baiter. Você não viu como Ashton ficou abalado? René retrucou. E agora ele também está inconsciente.
Já fazia 1 hora que Ashton retornara à cidade em ruínas, encharcado em seu próprio sangue. Havia inúmeras marcas de mordidas em seu corpo, enquanto a chuva ácida transformará o que restava de sua pele em uma tela de dor. Fay tentava desesperadamente curá-lo, enquanto Virgil tentava desvendar o mistério do que Ashton havia dito a eles antes de desmaiar. Matar um cavaleiro real não é brincadeira, murmurou Virgil. Mas consigo ver isso acontecendo. Este lugar, incluindo a caverna em que entraram, está envolto em mistério. Ninguém sabe que tipo de criaturas podem estar escondidas na escuridão lá fora. Mas estamos falando de um cavaleiro real. Biter estava tendo muita dificuldade para aceitar a realidade. Cavaleiros reais ou não, eles ainda são seres vivos que podem morrer. Virgil suspirou. Temos que reportar isso à guilda e também ao rei. Mas primeiro, precisamos esclarecer nossas histórias. Para isso precisamos que Ashton recupere a consciência. Alguns momentos depois, Fay fez tudo o que pôde para ajudar Ashton. Embora todos tivessem suas perguntas, não tinham escolha a não ser esperar que ele acordasse. A atmosfera havia se tornado sombria, e ninguém sabia o que fazer agora. Vamos torcer para que o rei seja gentil o suficiente para nos deixar manter a calma. Virgil sutilmente insinuou o óbvio. Ele pode não surtar tanto ao perder um cavaleiro quanto surtaria se algo acontecesse com Ashton. Capítulo 157, um plano de eliminação. 1. Parece que tudo está indo conforme o planejado. Ashton pensou consigo mesmo enquanto estava deitado na cama suja que o lembrava de seus primeiros dias no recinto. Se quisesse, poderia ter se recuperado dos ferimentos em um instante. Mas primeiro precisava ter certeza de não deixar nenhuma brecha em sua história que pudesse expor o que realmente aconteceu dentro da caverna. Além disso, como ele não estava mais usando os brincos do ceifador, tanto sua mana quanto sua inteligência estavam de volta a níveis relativamente normais. O que significava que não valia a pena tentar enganar muita gente naquele momento. Dito isso, ele havia feito uma apresentação e tanto algumas horas antes. Embora deixar a chuva ácida queimar sua pele pudesse ter sido um pouco exagerado, não era sensato usar um guarda-chuva ou algo assim para se cobrir, já que ele havia escapado da caverna às pressas. Até então, todos pareciam acreditar no que ele dizia, mas ele tinha certeza de que todos tinham suas perguntas sobre sua história. Portanto, ele estava levando um tempo para organizar sua história completamente antes de acordar. Eu estava um pouco preocupado em guardar os 100 e os lobos esqueletos em algum lugar, mas felizmente a habilidade de Valhalla me poupou desse trabalho. Se eles tivessem me visto andando por aí com um bando de criaturas reanimadas, teria tido uma conversa bem interessante. Enquanto a habilidade ressuscitar ressuscitava pessoas, Valhalla era a habilidade que todo necromante desejaria ter. A habilidade Valhalla funcionava essencialmente como um inventário, mas em vez de armazenar itens, ela armazenava seres reanimados em uma dimensão de bolso que podia ser acessada a qualquer momento por Ashton. No momento, Ashton só podia armazenar 10 almas, o que significava que ele tinha 109 lobos esqueletos sob sua autoridade. No entanto, havia um problema. O limite de almas dependia diretamente de sua inteligência. Enquanto Ashton equipava os brincos, sua inteligência era alta o suficiente para salvar 10 almas. Mas, no momento em que tirou os brincos, perdeu a capacidade de acessar 7 das 10 almas, pois sua inteligência não era alta o suficiente para controlar todas elas. Felizmente, Sei não foi uma das almas que ficaram presas. Ainda assim, para abraçar a classe necromante em toda a sua glória, Ashton precisava aumentar sua inteligência usando algum outro equipamento ou habilidade, ou encontrar uma maneira de esconder os brincos enquanto os usava. Mas por enquanto, ele tinha outra coisa para resolver. Hora de começar a atuar novamente. Suspiro, é cansativo, mas um homem tem que fazer o que tem que fazer. Ashton levantou-se abruptamente da cama, perplexo. Não tinha nenhuma arma, mas suas mãos estavam cerradas em punhos, pronto para lutar. Obviamente ele não iria lutar com ninguém, estava simplesmente fingindo que não se lembrava de ter voltado para a cidade em ruínas. Ashton, calma, calma. Você está seguro. Virgil e Biter correram para acalmar o garoto antes que ele fizesse algo que pudesse causar problemas para eles. Quando? Quanto tempo eu fiquei inconsciente? Ashton sentou-se na cama, com o rosto enterrado nas mãos. Algumas horas. Fay respondeu, aqui beba esta poção, ela vai fazer você se sentir melhor. Não tenho tempo para isso. Preciso informar o rei sobre a masmorra. Aquelas feras, mataram os 7, bem na minha frente e eu não consegui cagar. Ashton gritou de raiva. Eles nunca imaginaram que Ashton e 7 eram tão próximos. Mas podiam ter imaginado. Afinal, 7 era seu guarda-costas. Era óbvio que eles compartilhavam algum tipo de vínculo. Os rapazes não sabiam como consolar Ashton, mas as moças imediatamente se sentaram ao lado dele, tentando acalmá-lo. Assim que se acalmou um pouco, Virgil fez a pergunta mais óbvia. O que exatamente eram aquelas criaturas? Afinal, 7 provavelmente estava um pouco acima do nível 30, e morrer daquele jeito era um pouco preocupante. Pareciam lobos gigantes, mas eram muito piores. Ashton começou a contar sobre os lobos espectrais. Eles tinham vários chifres e pele translúcida. No início, achamos que seria bom, pois conseguiríamos ver seus órgãos e atingi-los ali. Mas logo percebemos que as coisas não seriam tão fáceis quanto pensávamos. Ele continuou. Não importa quantas vezes os esfaqueássemos, queimássemos. Eles continuavam se regenerando. Nossos ataques podiam atordoá-los temporariamente e diminuir seu ritmo, mas não conseguíamos matá-los. Nem um único. Seth pensou que se os ataques físicos não estivessem funcionando, só teríamos que usar os mágicos. Mas mesmo esses não funcionaram, eu acho. Virgil completou a frase de Ashton, ao que este assentiu. É quase inacreditável. Afinal, já houve criaturas noturnas que só sofreram com ataques físicos ou mágicos. Mas caramba, esta é a primeira vez que ouço nenhum desses ataques funcionando nelas. Depois disso, todos permaneceram em silêncio. Nenhum deles sabia o que dizer. Principalmente porque nem conseguiam acreditar que tal criatura existia.
Seth sabia que as coisas acabariam mal para nós dois, por isso ele decidiu garantir que pelo menos eu saísse de lá. Alguém tinha que informar o rei sobre as criaturas e encontrar uma maneira de se livrar delas. Aquele pirralho da realeza. Virgil riu baixinho. Ele sempre tem que pensar nos outros primeiro, mesmo que isso signifique abraçar a morte. Homens com tanta determinação são raros, porque continuamos perdendo-os repetidamente. Então, o que vem a seguir? Acho que devemos voltar agora. Preciso informar Sua Alteza sobre Seth e as criaturas. Ashton respondeu e se levantou novamente. Se conseguirmos nos livrar dos monstros, isso também ajudaria o rei financeiramente. Portanto, acho que ele estaria um pouco interessado na caverna. Todos ficaram confusos com o que Ashton acabará de dizer. Limpar uma masmorra poderia lhes render riquezas, não havia dúvida disso, mas o dinheiro que ganhariam não seria uma quantia que chamaria a atenção do rei. A menos que houvesse algo mais que Ashton ainda não tivesse contado. Não me diga que você realmente encontrou, Fai disse surpresa. Bem no meio da caverna, há um jardim cheio de flores de histeria. Ashton murmurou antes de tirar um buquê de flores de histeria de seu inventário. Isso deve ser o suficiente para atraí-lo e me deixar me vingar daqueles bastardos por matarem Seth. Capítulo 158, Um plano de eliminação 2. Alguns dias atrás. Nenhuma palavra ainda, hein? Cara, até eu tenho que te elogiar por isso. Até eu consigo bater em alguém melhor do que vocês, seus maricas. A diretora mal conseguiu murmurar enquanto sua cabeça balançava sem vida entre os ombros. Tis, e eu que pensei que você já teria o suficiente. A mesma voz masculina de antes ecoou no quarto escuro. O quarto estava tão escuro que até vampiros teriam dificuldade em enxergar, mesmo com sua visão noturna. Mesmo assim, o homem conseguiu acertar todos os golpes em seu alvo. Qual alvo, você pergunta? O rosto da diretora, claro. Bem, tecnicamente todo o seu corpo nu. Nem mesmo a diretora sabia como ela se meteu nessa enrascada, mas tinha quase certeza de que tudo começou no dia em que compareceu ao julgamento. Ela se lembrava de que os nobres não ficaram nada felizes com a forma como ela foi simplesmente libertada de todas as acusações, sem quaisquer consequências. Isso deve ter irritado alguns, se não a maioria, dos nobres. Mas mesmo assim, ela nunca imaginou que aqueles idiotas ousariam tocar nela. Afinal, ela era alguém respeitada não apenas pelos lobisomens, mas também pelos vampiros. Como ela poderia se imaginar sequestrada depois de saber de tudo isso? No entanto, agora que estava amarrada a uma cadeira e havia sido torturada, seus pensamentos lhe pareciam tolos. Mas algo parecia um pouco estranho. Talvez os nobres não tivessem nada a ver com isso. Afinal, eles não teriam a mínima ideia da existência da arma secreta em que os pais de Ashton estavam trabalhando antes que ela os detonasse. Apenas a Resistência e Mera tinham alguma ideia da existência de alguém que poderia exterminar toda a raça dos lobisomens. Mas ela não conseguia imaginar nenhum deles tentando fazer algo assim. Para começar, Mera já estava muito preocupada com tudo o que devia estar acontecendo com Ashton. Quanto à Resistência, eles não teriam coragem nem runas para subjugar sua magia drenando completamente qualquer mana que ela tivesse. As únicas vezes em que ela testemunhou o uso dessas runas foi durante os julgamentos de alvos de alto valor, como condes de vampiros ou mesmo para os reis de reinos rebeldes. Provavelmente, apenas um punhado de pessoas tinha acesso a runas tão poderosas quanto o rei Jonathan. Mas por outro lado, não era possível que ele soubesse disso, a menos que, enquanto seus ossos eram quebrados repetidamente, o diretor percebeu algo. Havia alguém em quem Mera confiava mais do que em qualquer outra pessoa. Alguém que a seguia como uma sombra, mas que não estava mais ao seu lado. Donovan, aquele bastardo. Embora a possibilidade fosse menor, era possível que Mera tivesse contado a Donovan sobre a arma secreta enquanto ele ainda era leal a ela. Mas agora que não era mais, ele estava revelando todos os segredos que sabia sobre ela para alguém. Ou talvez para um grupo de pessoas ligadas como o Enigma. Se fossem eles, a diretora certamente os via utilizando as runas que drenavam mana para mantê-la sob controle. Ela sabia que o Enigma estava perseguindo há algum tempo, então tinha certeza de que não lhes daria nenhum motivo para agirem. Mas se Donovan tivesse de fato encontrado uma maneira de contatá-los e informá-los sobre a arma, isso deveria ser motivo suficiente para que eles a atacassem publicamente. Depois de todo o tempo que ela passará ali, as coisas finalmente estavam fazendo sentido para ela. Mas apenas inventar um motivo para o sequestro não a tiraria daquela enrascada. Ela precisava fazer outra coisa. Mas o quê? Embora tivesse conseguido engolir toda a dor para se arrepender do que fez aos seus amigos, seu corpo se quebraria mais cedo ou mais tarde. Antes que isso acontecesse, ela precisava sair dali, ou pelo menos informar Ashton ou Mera sobre os inimigos que viriam atrás dele. Afinal, ele era a arma que o Enigma tanto tentava descobrir. Eu tenho que sair daqui não importa o que aconteça, pelo bem de Ashton. Então, o nome dele é Ashton. Eu devia saber que era filho daqueles humanos desgraçados. Outra voz foi ouvida, mas dessa vez a diretora foi a única que a ouviu, pois era uma voz dentro de sua cabeça. No instante seguinte, a sala escura se iluminou, cegando momentaneamente a diretora, que já havia se acostumado à escuridão. À sua frente, 5 pessoas estavam de pé. Seus rostos estavam cobertos por roupas pretas e todas tinham um anel em forma de lobo em cada dedo. Não demorou muito para que a diretora descobrisse quem eram. Ela estava testemunhando o que a maioria das pessoas acreditava ser um mito, um boato espalhado pelo reino para impedir as massas de agirem. Mas ela sabia que eles existiam, pois agora estavam bem na sua frente. É uma honra conhecê-la, senhora diretora. O homem parado no meio a cumprimentou com o maior respeito, o que parecia fora de lugar considerando que ela estava acorrentada e nua. Eu gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias melhores, mas acho que teremos que nos contentar com o que temos agora.
O homem tinha algum tipo de modificador de voz que ajudava ainda mais a manter a identidade secreta. Mesmo assim, a diretora tentou ouvir atentamente, na esperança de descobrir mais sobre seus sequestradores. Mas tudo foi em vão. O homem continuou. Então, você se importaria de me contar mais sobre esse tal de Ashton? Receio que a existência dele só traria à Licania problemas desnecessários. Dito isso, sua eliminação é de extrema importância para nós e para o bem da Licania. Scree, você quer dizer alguma coisa? Murmurou o homem antes de se aproximar para ouvir o que o diretor tinha a dizer. Vai se fuder, vadia. E eu aqui pensando que vocês iam se juntar a nós. Não importa. Temos o nome, vamos descobrir mais sobre ele em questão de minutos. Quando descobrirmos, vamos atraí-lo e matar vocês dois, disse o homem decidido antes de sair da sala, junto com os outros amigos. Capítulo 159. Eles não sabem que nós sabemos. Ao retornar a Deja, Ashton e o restante da tripulação tiveram que passar alguns dias em quarentena. Era uma medida de segurança contra as doenças notórias que podiam ser encontradas perto dos pântanos. Felizmente, todos estavam curados e puderam continuar com suas atividades diárias. Mas primeiro, o rei convocou todos para a sala do trono. O motivo era óbvio. A morte de um cavaleiro real não era algo que Jonathan pudesse simplesmente ignorar. Portanto, ele não podia se dar ao luxo de divulgar essa notícia, já que os cavaleiros reais eram vistos como heróis invencíveis que não podiam morrer. Mesmo aqueles que pereceram em batalhas eram considerados desaparecidos ou capturados pelo inimigo. Era um plano para fazer com que os regentes parecessem divinos e, por sua vez, ajudaria a elevar o moral dos cidadãos. Mas agora, bem, Ashton e todos os outros sabiam que os cavaleiros reais talvez não fossem tão poderosos quanto os fizeram acreditar. No entanto, nenhum deles era ousado o suficiente para falar o que pensava diante do rei. Todos se alinharam em frente ao rei e foram interrogados por ele. Bem, os outros foram liberados facilmente, enquanto Ashton foi convidado a ficar para trás. Como ele tinha informações cruciais sobre o que aconteceu na caverna, Jonathan queria interrogá-lo com um pouco mais de rigor. Isso é realmente problemático. Jonathan falou assim que Ashton terminou de contar sua história inventada mais uma vez. Não podemos deixar criaturas tão misteriosas vagarem livremente. Principalmente se elas foram capazes de matar 7 assim, sem mais nem menos. Lembra de mais alguma coisa? Não consigo pensar em mais nada no momento, Alteza. Se eu me lembrar de algo, o senhor será o primeiro a saber. Ashton respondeu obedientemente com a cabeça voltada para os pés. Só isso. Pode ir agora. Jonathan o dispensou. Mas antes que Ashton pudesse ir embora, Jonathan se lembrou de algo. Você provavelmente deveria ir para casa agora. Alguém está te esperando lá. Farei isso. Ashton não se deu ao trabalho de se curvar antes de sair, o que em vez de irritar Jonathan, o impressionou. Isso mostrou que embora Ashton estivesse trabalhando para o reino, ele não iria servi-los de forma imprudente. Aquele garoto. Há muitos mistérios ao redor dele, Jonathan murmurou para si mesmo. No momento seguinte, houve um movimento repentino na sombra do trono quando 3 figuras encapuzadas se revelaram diante de seu rei. Você gostaria que a gente seguisse o garoto? Perguntou a figura feminina parada no meio a Jonathan. Os 3 usavam o mesmo equipamento. Um capuz cobria todo o rosto, exceto a boca, enquanto o resto do corpo estava coberto por uma armadura leve. Isso para que sua agilidade não fosse prejudicada, já que o tipo de trabalho que lhes era atribuído frequentemente exigia que atacassem e recuassem. Afinal, eles eram os coletores de informações pessoais e assassinos de Jonathan, também conhecidos como os Guardiões. Em muitos aspectos, eram semelhantes aos cavaleiros reais. Mas ao contrário dos cavaleiros, sua existência era desconhecida por muitas pessoas. Ora, até mesmo o reservado Enigma talvez não soubesse de suas identidades tão bem escondidas. Pode-se presumir também que os Guardiões eram os ceifadores pessoais de Jonathan, escondidos nas sombras até serem obrigados a fazer o trabalho sujo para ele. Aquele garoto é alguém que um dia se juntará às suas fileiras. A perda de uma dúzia de cavaleiros reais não me afetaria tanto quanto a perda daquele garoto. Jonathan murmurou. Dito isso, gostaria que você visitasse a caverna e visse o que pode fazer com essas criaturas. Seu desejo é uma ordem. Estão dispensados. Jonathan acenou com a mão e no instante seguinte, os assassinos desapareceram exatamente como haviam aparecido. Achei que uma guarda real seria capaz de protegê-lo, mas acho que superestimei as capacidades deles. Talvez eu precise dar umas palmadas neles. Tem alguém me esperando lá em casa. Bem, não preciso usar meus pontos de inteligência para adivinhar quem pode ser. Ashton suspirou e entrou para encontrar a patroa. Ele esperava ver algo estranho, mas o que viu foi algo completamente fora de suas expectativas. Tanto Duncan quanto Daniela estavam com os membros acorrentados ao chão. Ambos estavam nus e com enormes cortes nas costas. Alguém os vinha chicoteando intensamente já há algum tempo. Embora não fosse incomum que escravos humanos fossem tratados assim, Ashton não gostava nem um pouco. Eles eram escravos dele, não da senhora, para que ela fizesse algo assim com eles. Eu deveria estar com medo, Ashton anunciou e começou a arrancar as correntes. Se esse era o seu plano, então receio dizer que perdeu o jeito, minha senhora. Eu poderia aceitar torturar Duncan, mas fazer o mesmo com uma mulher grávida? Você perdeu o juízo? Parece que você está com uma boca enorme, Ashton. Deixe-me reduzi-la ao tamanho normal. Ashton ouviu a voz da senhora vindo de trás e se abaixou. Um momento depois, ele ouviu o chicote estalar bem onde sua cabeça estaria se ele não tivesse se abaixado. Minha boca não é a única coisa que ficou grande. Ashton deu um sorriso largo enquanto se virava. Mas por que você mesmo não verifica? Quem lhe deu permissão para marcá-los como seus escravos? A senhora rugiu mais uma vez e investiu contra ele. Por que eu precisaria de permissão para marcar meus próprios escravos? Ashton respondeu enquanto desviava dos ataques dela.
Você mesma me disse que eles eram meus escravos, afinal. Talvez ele ainda não estivesse no nível dela, mas com todas as mudanças pelas quais passou após atingir o nível 15 em todos os seus genes, suas estatísticas não eram inferiores a um ser de nível 25. A amante ainda estava pelo menos 5 níveis acima dele, mas como ela não estava indo com tudo, a parar seus golpes não era nada difícil. Depois de uns 5 minutos, a amante finalmente conseguiu imobilizá-lo momentaneamente. Mas o momento passou tão rápido quanto surgiu. Ashton reverteu sua tentativa de estrangulá-lo e aprendeu em um mata-leão. Agora, se você se acalmar, vai me deixar me explicar ou não? Perguntou Ashton à patroa, sem aliviar a pressão em seu pescoço. Ashton pode ter pensado que a tinha conquistado, mas estava enganado, pois no momento seguinte acabou com o nariz quebrado e o braço fraturado. O crânio de um lobisomem não era algo para se encarar levianamente. Agora estou calma. A patroa cuspiu um bocado de sangue antes de ajudar Ashton a se levantar novamente. Fale. Capítulo 160. Eles não sabem que nós sabemos. 2. A força especial. Aqueles desgraçados causando problemas de novo. Mera suspirou enquanto bebia um pouco de uísque. Mas se Marcalo salvou sua pele, então acho que está tudo bem. Mas da próxima vez eu gostaria de ser informada sobre coisas assim. Ashton acabará de contar uma história falsa mais uma vez. Sua inteligência aprimorada parecia estar fazendo maravilhas por ele. Desta vez, era uma história sobre como a força especial estava procurando pessoas suspeitas que pudessem ter relações com a resistência. Como Ashton era um vira-lata, ele era o principal suspeito. A suspeita sobre ele também foi reforçada pelo fato de estar presente no mesmo grupo que Lucas, que foi morto durante o teste. Assim, ele teve que se livrar deles e marcou Duncan e Daniela como seus escravos. Obviamente, Mera não tinha motivo para não acreditar nele, então deixou o assunto de lado por enquanto. Mas deixou claro que ele sabia que aquela seria a primeira e a última vez que ela deixaria algo assim escapar. Enquanto isso, Ashton estava ocupado curando Duncan e Daniela, que ainda estavam um pouco confusos. Felizmente, apesar de ser uma chata, Mera havia tomado cuidado com os golpes que seus chicotes davam. Assim, o casal tinha apenas alguns ferimentos superficiais, que seriam facilmente curados com poções. O que você quer dizer de novo? Perguntou Ashton. Parece que você não foi informado sobre isso então. Mera colocou o copo na mesa. O diretor está desaparecido há algumas semanas e eu suspeito que essa força especial possa ter algo a ver com isso. Assim que Mera disse isso, a mente de Ashton começou a correr. A força especial estava de fato no encalço da diretora, procurando uma oportunidade para derrubá-la de vez. Mas isso não era tudo. Se ela estava desaparecida há 2 semanas, quem diabos havia autorizado a viagem de masmorra para a qual ele tinha acabado de ir? Isso não pode ser possível. Ontem mesmo recebi uma solicitação da guilda para mim. Ashton apontou a discrepância óbvia. Se ela estava desaparecida há algumas semanas, como ela fez isso? Mostre-me primeiro os detalhes da missão solicitada. Mera quase cuspiu um gole de álcool ao começar a ler os detalhes. Você aceitou essa missão? Você está louco. Seria surpreendente se eu conseguisse pensar direito depois de todo o treinamento que você me fez passar. Ashton deu de ombros. Mas por que você disse isso? Porque aquele lugar é uma zona de morte. Você tem ideia de quantas pessoas morreram lá? Pelo menos umas 100. Talvez você queira acrescentar mais uma coisa. Mas tirando isso, o que você acha? Será que ela poderia ter feito esse pedido? A senhora se perdeu em pensamentos por um momento. Normalmente, quando alguém precisava fazer um pedido para um determinado aventureiro, a pessoa que solicitava os serviços precisava estar fisicamente presente na guilda para fazê-lo. Mas se fosse alguém com status VIP, poderia fazer o pedido remotamente. Portanto, para responder à pergunta de Ashton, sim, ela poderia ter feito isso. Mas por que ela colocaria Ashton em uma situação perigosa como aquela? Não fazia sentido, afinal, ela havia jurado protegê-lo. Além disso, Mera não conseguia pensar em um motivo para a diretora precisar de flores de histeria tão de repente. Mesmo que precisasse de algumas, ela poderia simplesmente tê-las importado como as outras, e considerando que tinha boas relações com os reis de diferentes reinos, também não teria tido problemas com elas. No geral, tanto o pedido quanto o desaparecimento dela cheiravam a alguma conspiração, um plano para eliminar Ashton ou que algo terrível acontecesse com ele. Mas quem poderia ter um motivo para? Donovan, tem que ser ele. Mera quebrou o copo em sua mão ao se lembrar da traição de Donovan. Aquele desgraçado tem motivo para fazer algo assim, mas não tem autoridade nem cérebro para fazer tudo sozinho. Alguém deve estar ajudando ele. Mas quem? Mera sentia-se presa num labirinto. Assim que resolvia um problema, outro surgia à sua frente. Normalmente, ela teria imaginado que fosse Jonathan, mas sabia que Ashton era tão precioso para ele quanto ele para ela. Portanto, não poderia ter sido ele ou qualquer um dos seus ministros. Acho que podemos descobrir quem eles são. Ashton murmurou antes de jogar uma bandagem em Mera. Você pode não gostar desse plano, mas é a única maneira de atraí-los para fora do esconderijo. Prossiga. Podemos presumir que me enviaram para lá na esperança de se livrarem de mim nas mãos das criaturas da noite. Mas e se eles falharam? Eles não são tolos. Terão as contingências adequadas para me matar caso as criaturas da noite não o façam. Ashton continuou. Veja bem, a recompensa por atender ao pedido é bem peculiar. Eles não me ofereceram coisas materiais. Em vez disso, optaram por informações sobre algo que sabiam que eu não recusaria. Tenho a impressão de que a reunião é o plano de contingência deles. De jeito nenhum, vou deixar você fazer uma coisa dessas. É muito arriscado. Devíamos pensar em... Mera estava terminando o que ia dizer, mas Ashton a interrompeu. É arriscado, é por isso que vai funcionar.
Afinal, eles não sabem que sabemos dos planos deles. É a melhor chance possível de sermos mais espertos e nos livrarmos deles ao mesmo tempo. Pense bem. Mera suspirou profundamente, mas conseguia entender o que Ashton estava tentando fazer. Ele queria surpreender o agressor, revertendo o plano que ele próprio havia traçado. Era uma manobra ousada e arriscada, mas provavelmente a única maneira de atrair aqueles desgraçados para fora de suas sombras. Tudo bem, vamos seguir o seu plano. Mas eu vou com você. Sem perguntas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.